Pod 2Cast. Oferecimento Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Lideri, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Lideri Telecom. Lideri, grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aí do nosso Pod 2Cast. Estamos começando por aqui mais uma edição com convidados especiais, como a gente sempre faz, né? Sempre trazendo pessoas com conteúdos relevantes. E lembrando para você sempre, chegou até aqui, tá curtindo aí o nosso podcast? Faz a tua inscrição, toca o sininho, porque vem sempre boas novidades, tá bom? Galera, o nosso episódio de hoje traz dois nomes de peso das noites de Recife, região metropolitana. De um lado, Hebel Valois. Eu cresci ouvindo o Hebel Valois tocando nos programas de dance, nas rádios daqui do Recife. E do outro lado, nosso querido Esmerindo Vieira, esse cara aí que tem esse visual de ator global, que também comandou as noites nos anos 90. São dois estilos diferentes, mas são dois grandes nomes que vai trazer muitas histórias, muitas curiosidades pra gente. Então, com vocês, Hebel Valois, Esmerindo Vieira. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Estamos aqui para mais uma edição. E aí, galera, tudo certinho? Bem, tudo Hebel Valois, grande figuraça. Prazer estar te conhecendo. Igualmente. Te conhecia demais de nome, pessoalmente, assim passava, aquilo que é Hebel Valois, era sempre teu fã. Esmerindo já é um brother que nos conheci em 96, quando eu cheguei na Rádio 103, ele já comandava um programa aqui da Escancaro, que era a sua equipe de som. Que, por sinal, o Esmerindo é o nosso convidado hoje a participar dessa entrevista com o Hebel Valois, que a gente também já faça aqui o convite para trazer você, para a gente bater um papo sobre a tua trajetória desde lá dos anos 70, o teu relacionamento com o Rio de Janeiro, né? Hebel, tu já tocou no Rio também, Hebel? Não, eu dei uma passagem por lá no começo dos anos 80. Mas o Esmerindo é um cara que viveu muito tempo no Rio, né? E aí a gente vai conversar também para conhecer um pouco mais sobre isso aqui, Escancaro. 2 LPs aí que vendeu muito, não foi, Esmerindo, na época, né? Ari, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme. Prazer estar nosso, aqui ao lado de Hebel, que hoje a gente divide aí, né? A mesma cabine, o mesmo estúdio. Deixa eu falar só que, antes da nossa entrevista começar, o Esmerindo Vieira tem um programa aqui na Rádio Hits, que já tá uns 5 meses já, né? Nós começamos em fevereiro. Fevereiro, né? Isso. Fevereiro, exatamente. É o I Love Flashback, que vai ao ar todos os domingos das 5 até às 8 da noite. Agora ele está indo das 5 às 7 e das 7 às 8 tem... Incluímos o Escancaro. O Escancaro. E aí o programa é um sucesso total. E aí ele trouxe esse cara de peso, o Hebel Valois, que também está fazendo parte também das nossas tardes aqui na Hits FM. Fala aí. Para engrandecer e para brilhantar, né? Brilhantar, mas quando o Hebel chegou, eu disse, cara, vou bater um papo com esse cara tem que vir para o nosso podcast. Mas fala aí o que você estava dizendo. Pois é, então é um prazer estar aqui, né? Saber, eu já acompanho o Play Hits TV, né? Muita entrevista bacana, você, o André, né? Então, tanta gente, né? No Pod 2Cast aí também com você, muito bom. E tem muita história aí pra gente tocar. Eu brigar muito com o Hebel, né? Muito. Mas é um cara assim que eu admiro muito também, entendeu? Como DJ, como profissional, que empreendeu, empresário e tal. Empresário, então, assim como você também teve loja, né? A gente tá aqui para bater papo, tricotar, né? Historinhas perfeito. E tudo mais. Mas a gente se dá super bem, né? Sempre, a vida toda. Sempre, nunca. E Hebel é um cara também que eu admiro como profissional, ele sabe disso, né? Eu curto, né? Senão não estaria. A gente não tem mais tempo para fazer graça para ninguém. Não, hoje o tempo já passou, né? Agora é curtir e aproveitar o que curte, que tá gosta. afim de fazer, e quem não tá, e quem não curte também não tá perto. Então é isso, pra mim é um prazer, Hebel. Hebel, querido, a gente vai lá para os anos 70? Vamos lá. É mais ou menos onde aí tudo começa, né? Na verdade, tu és de Recifense mesmo? Em Recife. Nasci aqui em Recife. Como foi que começou a tua história aí com as picapes? Veja, assim, a parte de toca-disco, de equipamento de som começou no final dos anos 70. Mas antes disso, a música já
já entrava no gosto, no sentimento, né? Ouvindo muito Então, rádio. muito rádio naquela época. Eu tô falando aí de 75, 76. Tá. Então, tinha entrada, escutava AM. Alguma coisa que rolava na AM. Porque em 76 foi Não quando tinha- surgiu a primeira rádio aqui. Foi a Transamérica. A Isso. Transamérica, exato. Certo. Mas antes disso, era 74, 75, não Tá. tinha nada. Então a gente escutava AM. Certo. Inclusive, meu pai levava a gente para o colégio, né? Eu tenho umas 3 irmãs também. E na época eram duas ou três, né? A quarta não tinha nascido ainda. Sim. Então, botava as fitinhas do Secos e Molhados no carro. E isso aí eu já ficava, né, fascinado. Caramba, exatamente para olhar o toca-fita. Era um Mitsubishi na época, ele tinha um carro. Então, aquelas fitas, o Secos e Molhados, aquele LP antigo, logicamente, né, década de 70, que tem a cabeça, cada um com a cabeça em cima de uma Sim, mesa. Não sei sim, se você lembra sim, dele. sim, Exatamente. sim, sim. Então, lembra, né? Então, assim, ele achava fantástico. Uma bandeja. Uma bandeja, exatamente. Nem Então, Mato Grosso, né? isso, nem Mato Grosso. Então, assim, desde aquela época eu já gostava de música, né? Então, assim, gravadorzinho, pequenininho, para gravar a voz e tudo. E começou. Então, quando entrou a Transamérica, que seria a primeira rádio FM aqui em Recife, aí a coisa mudou de história. Isso em Porque 76. 76, 77. Frequência modulada, né? Frequência modulada. Então, Outro você som. bota o fone de ouvido, aí você vê aquela diferença, né? É. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Então, isso me fascinou. E daí em diante eu comecei só a escutar, né? Logicamente, a Transamérica. Deixei a rádio AM, né? Infelizmente, né? Agora, a AM ela continuava muito com aqueles resenhas esportivas, né? Sim. Mas a música era a qualidade bem Claro. melhor na FM. Não tem como claro. comparar, né? Então, assim, começou... em 78, 79, começaram os programas de dance music chegar aqui em Recife. O primeiro foi o Discotec, em 1978. Então eu sempre sintonizado, digo, "Oh, vai começar o programa Discotec." Aí eu lá, botar minha fitinha. Mas esses programas eram locais ou Não, vinham de era São de São Paulo. São Paulo ou Certo. Rio de Janeiro. Mas eu creio que mais São Paulo. É o Discotec, o Eloy de Carlos, que era o locutor. Então, assim, eu sempre gostei de música. E quando chegaram esses programas, assim, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Então foi quando eu comecei a conhecer o que era mixagem. Eu não sabia o que era isso, eu não entendia como é que o cara fazia aquela passagem de uma música para outra. Você está aqui, se coloque lá na década de 70. Eu tinha 13 para 14 anos. Certo. Então, assim, logicamente um menino já com consciência de tudo, né? E gravando as fitas. Então, começou a partir dali. Aí eu comecei a comprar discos, comecei a gravar muitas fitas dos programas. Certo. E a curiosidade em saber como passava uma música para outra sempre ficou em mim. Então, eu conversando com um amigo meu também, que gostava muito de música no colégio, eu digo, rapaz, eu não sei como é que eles fazem aquela mixagem. Ele disse, é fácil. Eu não faço, mas eu tenho meu primo, ele tem um mixer, é um equipamento em que você bota um toca-disco de um lado, depois ele vai entrando uma música na outra. Eu digo, eu tenho que conhecer esse negócio. Aí eu marquei com ele, fui na casa do primo dele, e tinha um equipamento, um mixer chamado, na época, o Magnavox. Eram 2 canais. Um crossfader para cá e um para lá. Então você botava a música, escutava, baixava o volume, escutava o suco do disco e ia fazer tss, aí você voltava um pouquinho, porque não tinha pré-escuta, né? Daí você mixava, jogava e fazia a transição de uma música para outra. Aquele me fascinou. Com isso, já pedi a meu pai, ele, eu digo, olha, eu quero uma coisa assim. Aí eu imaginava que ele ia, né, logicamente você pequeno, você vai pedir ao pai, né? Não tem como pedir, exato. Aí ele disse, não, eu vou viajar e eu vou ver se eu trago um para você. Aí eu pensando que ele ia trazer um pequenininho. Do mesmo tipo que eu vi na casa. Era uma coisa minha bem simplesinha, né? Daqui a pouco chega meu pai, de viagem. Naquela época tinha a Manaus, que era a Zona Franca. Zona Franca de Manaus. Então os preços eram bem mais acessíveis. E meu pai ele produzida na Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca, chegar dos Estados Unidos, né, ir para lá e você a taxa de importação não tinha, entrava livre, né? E você trazia para cá. Então meu pai, já que viajava muito, ele tinha gráfica na época, então participava de algumas licitações do governo. E uma delas, de vez em quando, era também em Manaus, ele viajava para participar e trouxe. Quando ele chegou com aquela caixa, eu disse, não era isso que eu queria. Não, é isso. Olha aqui para você, um mixer. Aí, quando eu vi o desenho, um mixer da Marantz, assim, de 6 canais,
Eu endoidei, né? Aí peguei um tocadisco e comecei a Caramba, fazer velho. aqueles testes, né? E uma certa vez eu descobri, escutando muito aquela mesma fita do programa de rádio do Discoteca, como é que... tentando imitar aquela mesma transição. Aí eu descobri como é que fazia. Aí eu digo, agora tá certo. Aí eu entendi como é que era a batida, né? 4, 8, 16... Você tem que soltar no mesmo tempo da outra música para você conseguir fazer uma mixagem virando, a dobrada, vamos dizer assim. Aí foi quando eu conheci também o phaser, que você bota 2 tocadiscos ao mesmo tempo. Mas com um pequeno retardo, milésimo. Isso, você bota igual e dá um pequeno retardo, aí ele começa a fazer para cima e para baixo. Faz aquela onda, onda assim. Então isso na década de 70 era maravilhoso. Então o que é que fazia muito? O efeito era o phaser. Sim. E também tinha a chamada na época a dobradinha. O que é dobradinha? Como se fosse o reverb hoje, ou o eco hoje. Cantavam e o refrão vinha atrás. This Is Your Night, eu estou falando dessa música This Is Your Night porque era do Cool The Game, foi onde eu me baseei para descobrir a mixagem como fazia Tonight, and it's gonna be alright, pronto. Aí This Is Your Night, This Is Your Night, This Is Your Night, então ficava aquela coisa, porque é exatamente a dobradinha, um tempo retardo, atrasado, né? Um tempo atrasado, exatamente. Aí pronto, a partir daí foi a loucura. É isso que eu quero mesmo. É isso que eu quero. Ficava treinando no quarto. Ficava lá, né? Tinha que estudar, logicamente, nas horas vagas ia fazer as gravações. E aí você já ficava ouvindo o programa, você já era louco pelo programa Discoteca. Isso. Então tu já passou... Isso foi em 79, começo de 80, você né? Você já passou a ouvir com outros ouvidos já, sim, né, velho? Sim. Aí você... Não, agora eu já sei como é que ele faz. Quero ver como é que vai estar dessa semana. E agora é o quê? Era sábado, né? Era sábado, geralmente fim de semana, né? E compensava, se não me engano, às 10 da noite. Então eu ficava lá só esperando. Teve um detalhe que um amigo do meu pai, que era mais velho, ia muito para as boates, em Boa Viagem, né? E trouxe uma fita, gravou lá na boate. Então, assim, quando ele mostrou a fita para mim, eu endoidei a fita, porque estava bem mixada, inclusive, e com os hits que tocava na rádio. Então foi quando eu me interessei também em comprar discos. Eu tenho que ter os discos. Como é que eu vou fazer aquela mixagem se eu não tenho os discos? Entendeu? Então, toda semana... Alô, Painho. Alô, Painho, minha mesadinha vai em quê? Em disco. Vamos comprar disco. Então, comprava os discos. Ele viajava também, às vezes, para Manaus, trazia alguma coisa importada. Naquela época, ele trouxe para mim Lou Rawls, que era 1977, pelo Vozeirão, né? Never Find, que é exatamente esse disco. Exato. Lou Rawls. Antes disso, eu tinha um nacional da Tina Charles. Tina Charles. Que foi o auge, né? Na época. Você tocava na rádio, pelo amor de Deus, era todo mundo, era a rainha da discoteca, né? E na praia dela, nacional, tinha Lady Zu, né? Sim, Lady Zu, exato. Lady Zu, Bianca. Isso. A noite vai chegar. A noite vai chegar, exato. A atriz que faleceu agora há pouco, a Elisângela. Sim, Elisângela, exato. Elisângela tem um sucesso enorme. Pertinho de você. Eu lembro exatamente. quando essa música foi lançada no Fantástico. 78, eu acho. Foi, essa faixa. Um clipe. Um clipe, né? Ela na roda gigante, no Parque sucesso, de né? Sucesso absurdo. Eu me lembro muito do Patrick Hernandes, porque tocava na AM e depois começou a tocar na FM também. O disco dele era laranja não, verde, rosa. Verde, rosa. Não, verde. A capa, que tinha várias coisas. E o disco dentro era de cor. O disco era né? verde, de cor, exatamente. Isso. Era e verde, muito disco na época. Tinha uma cor, vermelho, verde, entendeu? Amarelo também. Foi. Hot to Be Alive, né? Hot to Be Alive, exatamente. Então, assim, daí começou eu descobri como é que fazia a mixagem e comecei a fazer o quê? Treinos em casa para fazer igual, por diversão, porque gostava e tudo. Isso paralelo aos meus estudos, né? Naquela época. Ao contrário, né, Bel? Treinava e nas horas vagas estudava. Boa, menina. Não tinha mais sentido, né? Não, mas assim, minha mãe a coxa era grande, todo mundo, né? Eu também. E minha mãe é da área da educação, né? Tá. Ela agora está aposentada, assim, tá ainda... com a minha irmã ficou no lugar dela, né? Tem escola, foi diretora de colégio também, então assim, sempre ela começou mas na eu imagino que você estava na sala de aula, mas doido para chegar, né? Fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa e começar a ir para o som, né? Segurança. Antes da gente dar uma pincelada no Esmerindo, aí veio os Bee Gees, né? Que foi uma febre, né?
Bee Gees foi... Teve um disco que eu estava na casa de um amigo meu, o Marcos, Marquinhos, ele gostava de música, mas o pai dele era audiófilo. Tinha os irmãos, então tinha muito disco, então foi na época exatamente do lançamento do disco de Bee Gees, The Spirits Heaven Flow, que é uma da capa dupla, ele é vermelho esse disco, então aquele disco... A bolacha é vermelha. Não, a capa do disco, a capa do disco, vermelho, certo. e tem os Bee Gees, os três assim, e o nome Bee Gees, se eu não me engano é o Tragedy, a música carro-chefe da época, e tem outras músicas mais, o disco é todo bom, então assim, cada coisa que chegava, eu via em algum lugar uma coletânea, era da Hipopótamos ou de outra coisa. Então, assim, eu sempre estava atrás de discos, né? Me diz, abrindo entre parênteses aí, vocês lembram da Modinha? Sim, claro. Com certeza. Teve até um fato aí que minha mãe levava a gente, né? Fim de semana ela ia fazer compras. Golfo da Modinha. Eu não conhecia a pessoa, né? Mas eu conhecia a logicamente. Muito E bom. ela levava, botava os meninos, eu e minhas irmãs, para fazer compras. E eu levava, não, vocês vão comigo fazer feira, né? Aí pegava o carro e ia lá para a Ceasa. No caso, na época da Ceasa, tinha uma loja, tinha um Bom Preço e tinha uma loja também de disco, né? Acho que era a Modinha, não lembro exatamente, mas devia ser, porque na época de 70, né, só dava Modinha, né? Modinha. E teve um disco que eu pedi para ela comprar na hora. Foi A Sua Paz Mundial, volume 7. E o cara no skate, assim, meu amigo, aquele disco tocou muito, entendeu? Eu botei pra tocar, fazia... Afinou o disco. Exato, e a agulha já tava... Então, assim, começou desde um momento pequeno mesmo. Quando eu comecei a fazer a mixagem, foi quando eu comecei a gravar fitas, né? Cara, pra exato, amigos, você isso. Começou a gravar fitas Fiz um adesivozinho, Bel Valois Gravações, Olha isso em pra 1980. Já era empreendedor já, né, velho? Já comercializava, assim, alguns eram para TDK, né? TDK, tinha Philips também. Philips. Eu gostava mais da base. Não, a base era mais cara, né? Não, a mais cara era a TDK. TDK, né? TDK. Porque a TDK era mais importada, né? A baixa era nacional. Aí tinha Philips também. 60 e 120 minutos. 90, 60, 90 e 120. 120. Aí as melhores foi quando apareceu a Chrome, né? A Chrome. Aí, A Chrome, exato. A qualidade era excepcional. A baixa Chrome era muito boa, certo? Mas a TDK é o sonho de todo mundo, de todo cara da época, ter a fita Eu TDK. tenho muitas fitas. E aí você começou a vender esses... Eu na realidade, eu gravava para alguns amigos, né? Sim. Free mesmo. E alguém me pedir para gravar, eu cobrava uma taxinha lá, né? Exatamente, para também não ficar um trabalho, né? De graça, né? Tem que vender pelo menos, né? Para comprar disco. Sim. O Ebel, e aí como surgiu... E aí... O Bel Valois. O Valois é teu nome artístico? Não. É nome normal. de família? Igual meu pai. É francês. Já nasceu artista, exato. né? Já nasceu? Rapaz. Olha o nome do cara. Mas tem o Silva, que é bem pernambucano, e Júnior, que eu sou, né, o filho, né? O filho. Então, meu pai é o mesmo nome, fora o Júnior, né? Pra mim, Valois era o teu nome artístico. Não. Inclusive, legal, na época velho. da Rádio Cidade, Dona Isabel, que é a proprietária, que hoje é Jovem Pan, né? A mesma proprietária também. Ela, vamos ver um nome artístico para você. Isso na época que eu fui fazer o programa na Rádio Cidade, 1988. Aí ela disse, não, mas seu nome já é um nome artístico, não precisa ter um nome. Exato, Então já fica Bel Valois mesmo, entendeu? Eu digo, E aí, como melhor foi que ainda. tu foi pra rádio? A rádio começou em 1986, eu já, de 80 para até 86. Do final dos anos 70 para 86, 86, tu já tava... não, aí já tava craque nas picapes. Já fazia danceteria, Já? toquei no Boa Viagem Praia Clube lá onde é o Carrefour hoje, naquele de esquina, né? Em Boa Viagem, e de várias festas, né? Boa Viagem, ali na Domingos Ferreira, Isso. né? Em 82 eu tinha uma equipe de som, juntamente com uns 3 amigos, e a gente levava alguns equipamentos na câmara de eco. Mas o toca-disco qual era? Já era o MK2? Não. MK2 eu só fui ter Technics, em 1988. Né? Não, eu comecei com um Sansui, que é uma marca japonesa, né? Que era muito bom também. O Sansui, mas era de correia, então eu mixava com o dedo, né? Como é mixar com o dedo? É você jogar a música e acelerar um pouco tá. para ela casar. Porque não tinha o pitch, né? Não tinha o pitch control. Controle de velocidade da música, né? Então, eu peguei uma técnica tão boa que teve uma certa ocasião que eu gravei a mesma sequência do programa de rádio. Nessa época já foi um programa chamado Dance Nights com o DJ de São Paulo, Giancarlo Setti.
E eu imitei. Eu tinha os discos importados, eu tinha viajado para os Estados Unidos, uma excursão lá da minha família. Sei. E comprei os discos que tocavam no programa, né? Então fiz a mesma coisa. Aí fui levar para um clube lá na Embiribeira para o cara escutar. Um amigo meu disse, Abel, eu vou levar isso aqui para tocar lá no clube, que é o Jazz aqui da Embiribeira, né? Porque a gente morava próximo aqui na Embiribeira. Então tinha esse clube lá. Aí eu fui com esse meu amigo, não conhecia ninguém lá, ele levou, olha amigo, coloca essa fita aí para tocar que tu vai gostar. Aí ele botou, antes de colocar no público, ele escutava, né? Aí ele disse, aqui eu já sei o que é isso. Isso aqui é o programa da rádio lá da Transamérica. Aí ele disse, não é não. Foi esse cara que fez. Aí ele disse, não, isso aqui é a gravação, é mentira. Não é mentira não. Aí eu disse, não é mentira não. Você quer que eu faça? Então você vai na minha casa, eu vou fazer para você ao vivo. E os discos? Eu digo, tem exatamente esses discos. Ele foi, não teve dúvida. Ele foi lá e viu a mesma coisa. E nós... Ficou assim, bem impressionado, né? Porque sim, aqui em Recife não tinha. Quer dizer, tinha, eu não conhecia. O cara era local, né? Eu era local, em Biribeira. Quem me conhecia? Ninguém. Cada qual na sua casa. Exato. Era um lazer que eu tinha. Aí ele disse, rapaz, muito legal. Aí a gente ficou, né? Nós ficamos amigos, ele tinha muito disso também. Então, assim, os relacionamentos começaram a aparecer no mesmo interesse. Um amigo meu do colégio, eu gravei uma fita para ele, ele já mostrou para outras pessoas. Não, quem é que fez essa fita? Porque a mixagem era toda bem feita, bem certinho, né? bem feita. Então, assim, eu gostava tanto que a coisa vinha naturalmente. Eu não treinei, treina, né? Obviamente, sim. Né? Mas você não vou estudar. Aquilo que é uma coisa que você sai de você. Sai de você, entendeu? Entendi. E aí, 86... Aí voltando aí à questão da rádio, depois desse tempo todo eu já tinha a parte, né, de mixagem já controlada, já tinha o meu material. Foi quando eu conheci, na realidade, o DJ Oran Júnior, que foi o DJ da Overpoint. Eu conheci ele em 81, a gente se conheceu numa boate, né, quando eu tinha. Fizemos amizade e nessa época a Overpoint era um bar. E tinha um som muito simples. Então o Júnior conheceu o dono lá. É da agência? Da agência, OIM, exatamente. Ioram. Então ele disse, Abel, eu consegui um programa na rádio. Eu digo, pô, legal. Todo mundo naquela época queria fazer programa de rádio. Queria fazer a mesma coisa que tinha na Transamérica. Era um sonho. Era um sonho. A gente gravava o The Big Apple Show com o Julinho Mazei, que você mencionou isso. Sim. Entendeu? The Big Dance Night. Tinha até o local, que era na Caetés, que era o Pop Music. Jânio Alves, exatamente. Então, assim, todo mundo tinha essa vontade. Aí ele disse, eu consegui. Então, vai fazer eu tinha meu material, já tinha os importados também, e tinha ele também com algum material também da boate, que já tinha feito uma parceria, a boate já começou bem, era um bar, ele conseguiu transformar, porque ele já tinha equipe de som, já era também do meio, né? Sei. Aí eu digo, vamos embora fazer. E fizemos são 4 pessoas que fizeram. Eu, ele, Rogério Gibson, outro DJ, e o nosso amigo também, DJ Átila. Na época, hoje não toca mais. Então, esse quarteto que começou... Aí o Midnight Radio. E aí eu discutindo com o Júnior, eu digo, rapaz, qual é o nome que a gente vai botar o programa? Aí eu tinha o disco da TAF. Que era de meia-noite, né? Exatamente. TAF, que é exatamente que canta Midnight Radio. E nesse disco single, tinha... só uma faixazinha com a capela, com as vinhetas. Aí Júnior, por que a gente não faz Midnight Radio? Já tem a vinheta. Eu digo, exatamente. Ele com marketing, né? Sim, teve essa ideia maravilhosa, por sinal. Então, esse disco serviu para as vinhetas do programa. Tudo pronto. Tudo pronto. Então, botamos no ar. Entrou no ar na Antena 1. 86. A rádio dos 1986. Ela mudou o perfil, fez um perfil bem concorrente com a Rádio Cidade na época, né? Sim, Foi meio uma briguinha, entendeu? Assim, entre aspas, uma briga Qual saudável, era o grupo, né? que da Rádio Antena 1? Não tinha um Rua não. Mataria, Usina Mataria. Não, mas tinha um nome, antes de Antena 1, tinha um nome quando estava em caráter experimental. Exato. Eduardo Coelho, não sei. Não era isso? Eduardo Coelho, exatamente, é isso mesmo. Não é? Bem lembrado. Pô, você tá bem de memória. Cara, isso aí aí entrou o nome Antena 1, que é exatamente. Eles pegaram lá, acho que rapaz, Ari é fã, viveu tudo isso. Eu sou muito fã. Não, Eduardo Coelho, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Rádio Duarte Coelho, então. Eu achava até estranho.
Mas enfim, aí veio a Antena 1. Aí pegaram o nome da Antena 1 de Sim. fora, né? Aí as vinhetas vocês produziram? Já tinha do disco. Já tinha do disco, certo, na certo. capela. Então, o disco, ele chegou com essa faixa, já com a capela tudo pronto praticamente. Então, assim... Era 2 horas de programa? Durou 1 ano e pouco. Não, era 2 horas de programa. Sim, 2 horas. Eram 2 horas, se não me engano. E era ao vivo, né? Vocês mixavam, Não, a gente gravava. Gravava. Se eu não me engano, o Marcos Júnior na época. Marcos Júnior, certo. Ele participou também da locução, se eu não me engano. Então, ele apresentava. Apresentava. Antena 1. Antena 1. Então foi tua primeira rádio, né? Primeira rádio, através dele. Então, quando o Júnior saiu da Antena 1, eu peguei uma fita, né? E levei para o diretor artístico que substituiu o que estava, né? Disse, olha, eu fazia um programa aqui, o Midnight Radio, junto com o Júnior, e se vocês quiserem continuar o mesmo perfil, tá aqui a minha fitinha, tô disponível aí para fazer. Aí o cara escutou e me chamou. Mesma coisa. Aí continuou. Aí continuou com outro nome. Ah, foi? Um Antena Mix. Antena Mix. Isso foi em 87 já. Então eu chamei um amigo meu, que era um DJ Nando Banana na época. Nando Banana, mas ele é Nando do B, né? Eu disse, agora Nando do B, né? Nando do B. Nando, eu vou fazer um programa na Antena 1, tu quer participar também? Aí ele aceitou o convite também e foi fazer comigo, né? Eu já tinha vários discos importados nessa época. Eu tinha viajado, outra viagem que eu fiz, comprei, aí tinha Information Society, What's on Your Mind, que não tinha aqui ainda, a gente foi o primeiro a tocar no programa aqui no Recife. Eu digo assim, podia até existir outras pessoas que viajavam, não tem. Mas tocar para o público não tinha tocado. Depeche Mode nessa... Depeche Mode mas eu já não tinha, já tinha boato, mas eu não mais pra frente, né? Não, 87 também. Depeche? Depeche O Strange Love é em 87. 87. Ele é bem antes, né, o Depeche Mode. Certo, né? Mas o bom do Depeche, acho que veio de 88 depois. para... Tem Just Can't Get Enough, também, que eu acho que é 86. Mas Strange Love, 87. Strange Love, 87. E daí teve o World in My Eyes, que foi 88, 89. Então, daí diante, era aquelas clássicas, né, que seria o Enjoy the Silence, né, final 90, 89 para 90. Enjoy the Silence. Então, o Depeche, o Strange Love tocou muito nas boates, todas. Inclusive, ele foi lançado em 87, mas eu estou em 88, 89, 90, até hoje, né? É hino, né? A gente fala, conversando com o Abel, a gente faz muito essa observação, que é assim, essa questão de quem tocou primeiro, quem tinha primeiro, a gente, na verdade, cada um tinha o mesmo sentimento, né? Agora, como ele está falando, em rádio, eu toquei na rádio, então não me interessa, o cara tinha lá na casa dele, mas ninguém sabia, Ninguém né? sabia. Pois então, quem foi que lançou, quem foi que tocou, porque tinha muito isso, né? As pessoas iam para os eventos, né, Bel, em detrimento ao repertório, então... Cada um que quisesse ter uma música exclusiva, né? Então, quem conseguia... Hoje não virou coisa comum, né? Mas nessa época era uma disputa acirradíssima. Não tinha negócio de me empresta aí o teu vinil. Não. Inclusive, uma vez a gente conversando aqui durante o I Love Flashback, você e DJ Monstro, salve Monstro. Grande Monstro. Gostei muito de conhecer um grande profissional. Vocês falavam que vocês colocavam alguma coisa em cima do rótulo, né? Pra ninguém saber que música era aquela, né? Eu comprei um pack, né, de rótulo, né? Porque era redondo, não tinha como fazer aquilo, né? Assim, bem feito, né? E aí pegava o disco, colocava lá 4 pinguinhos de cola para não danificar o disco, né? Assim, na lateral, colocava lá e colocava qualquer nome. Aí eu tinha umas siglas, né? Que eu tinha anotado o que era. E comprei também capas brancas, importadas, mas brancas, já fabricadas no Brasil. E aí colocava lá também com... Pra ninguém saber. Pra ninguém saber. Isso tudo era escondido. Aí o cara colocava... Aí cheio de capa branca. Aí o pessoal subia no palco, né? Que a gente permitia na época de fazendo as danceterias. Subia lá e... Posso dar uma olhada? Pode? Aí chegava... Como assim, bicho? Como é que tu sabe o que é que tem aqui? Não, eu sei, pô. Mas não dá pra, né? Mas não dá pra ver quem é. Não existia... Como é que é o nome pra ver a música? O selo? Não, com S. O leitor? O código de barra, né? Não, o leitor de código. Eu digo hoje, que a gente coloca pra ouvir, rapaz. O Shazam. Não existia o Shazam, né? Claro, então, que é uma das melhores invenções do homem. Isso, aí o cara tá lá ouvindo, aí ficava chateado, né? Chateado. Disse, pô, bicho, a gente quer ver e tal, até pra comprar. Então eu disse, cara, meu disco ele veio assim, não se mexe. Ô, Ismene Diabel, e tinha os CD, os vinis que a gente recebia em rádio, promo, que era, né?
Era produto invendável. Isso. Né? Só para divulgação, exato, né? Isso começou, eu comecei a pegar esses discos aí, no começo da década de 80. Eu ia muito às gravadoras através de um amigo meu, é o Fábio Quirilos. Ele começou a ser amigo exatamente por causa dessa minha fitinha que eu gravei para um meu amigo lá do colégio. Sei. Ele escutou, quis me conhecer e a gente fez uma amizade, né? Aí eu digo, Fábio, Bel, eu vou pegar uns discos. Eu digo, como assim pegar uns discos? Não, a gente vai na gravadora. Quem trabalha na área, eles fazem a divulgação. Eu digo, eu não sabia disso. Aí ele foi comigo. Ele me levou, no caso. Sei. Aí eu fui pra, se não me engano, a CBS na época, né? Que hoje é PIC, né? Eu não sei. Hoje não tem mais. Não existe mais selo, Mas o selo do disco era da CBS, que era exatamente o selo de Michael Jackson, né? Sim, sim. CBS e... Ele começou a Motown, né? Mas agora é CBS depois, CBS, né? É PIC. Sony, né? Sony Music, exato. Sony Music, né? Então, assim, eu fui lá, conheci alguns divulgadores, em vários, Polygram, Odeon, entendeu? Então, assim, comecei a pegar discos também promocionais. Aliás, alguns divulgadores também migraram para o rádio, como também DJs também, né? Alguns DJs foram divulgadores também, né? Edgar Vilela foi um. Edgar Vilela. Edgar Vilela. Ele foi divulgador. Tá lá no céu agora. Ano, né? Aliás, tivemos 2 perdas esse ano, né, Foi, Bel? Serginho Barros. Eu conheci o Serginho Barros, em 91, quando comecei em rádio. E o Edgar, só de nome. Fizemos até aí a homenagem para os dois no I Love Flashback, né? Grande perda, assim. São 2 nomes que o que vocês poderiam dar uma resumida assim de ter convivido com. Você conviveu com o Serginho? Convivi com o Serginho. Bel conviveu muito mais, tocou com ele. Tocou na mesma casa, não foi? Não, o Serginho foi o cara que me cedeu o tocadisco a primeira vez para eu colocar com o público. E eu fiquei tremendo, parecia mais uma vara verde quando bate o vento, né? O famoso da canja. Digo, não. Aí um amigo meu me viu, me conheceu lá, conhecido, né? Porque gostava de música. Não, você mixa bem, vou te levar para as boates, porque o DJ de boate não faz essa mixagem que você faz. Aí eu digo, não, tranquilo. Aí fiquei, né? Eu não tinha noção de DJ. Foi a tua estreia em tocar para pista? Basicamente foi. Qual foi a boate? Foi na Champagne. Champagne era onde? É ali no Hotel Boa Viagem. E hoje são 2 prédios, né? Sim, então foi demolido, né? Era do lado, a rua lateral. E Serginho era o DJ de lá. Então eu cheguei com esse meu amigo, a gente entrou. Serginho. Então Serginho era o nome aqui em Recife. Era o nome. Ele tocava na Champagne. Chegou a ser um artista conhecido fora, né? Porque como Recife vinha muito turista e tal, e muita gente, Rio e São Paulo, Serginho era conhecido lá fora. Era mesmo. Um cara que era referência aqui dentro. Esse Serginho, ele tinha um filho musical muito bom. Entendeu? Tocava bem. Artista, o cara artista. Sabia animar a pista. O interessante do DJ não precisa só mixagem. Mixagem é um detalhe. Você vê, eu sabia muito mixar, mas não tinha experiência de pista. Entendi. Entendeu? Então eu sabia mixar. Já vinha com a bagagem de rádio já, né? Já tava fazendo rádio. Exato. Não, exato. Aí eu, assim, nessa época, não, isso foi antes, inclusive, da rádio. Isso foi no antes? começo dos anos 80. Caramba, 81. Conheci Serginho em 80, 81. Foi mesmo? Foi. Eu não conhecia nada. Nem da CTG. Edgar também é dessa mesma época? Edgar também. Mesmo. Eles tocaram, final da década de 70, né? Tocaram no auge da disco. Caramba. Eles eram mais velhos, né? Bel... Era um pouco mais novo, não tinha como ir muito na boate, porque eu tinha 15 anos. Eu ia pra matinê, né? A primeira matinê que eu fui na Space, uma boate que tinha lá em Candeias. Então, assim, ele tocava, quando tocou, eu entrei na boate, já tava tocando Chic, Lake Freak. Com aquela estroboscópica, aquele globo, aquela coisa, eu fiquei louco, né? Loucura. Loucura total. Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Então, não sei. E aí então, eu conheci... O Serginho foi teu padrinho, em 81, assim, 82, né? 81. Certo. Eu fui lá pra boate, a gente entrou, aí um amigo meu disse, olha, Serginho, deixa esse cara fazer uma mixagem aí. Agora, é tudo doido, né? Doido. Vai, pega aí agora. Aí eu digo, não deu nem tempo pra preparar. Eu digo, pelo menos deu uma música só. Eu digo, uma música tal. Aí ele pegou o disco e me deu. E tremia pra botar. Agulha. Pronto, mas a mixagem saiu certa. Certo. Né? Mas foi o primeiro cara que abriu. Porque você ir para uma boate, você tem que ter conhecimento, né? As pessoas precisam me conhecer, então, a partir do momento que você conhece... Ninguém abria a porta. Não, ninguém abria a porta. Não tinha como. Entendeu? A concorrência, todo mundo queria estar num lugar para... E eu era muito novo, né? Eu tinha 15, 16 anos, sei lá. Mais ou menos 81, 15, 81, 16, nessa faixa. E eu achava muito fantástico, né? Aquela cena, aquela coisa. Então, Serginho estava tocando na época, eu não entrei, até me lembro, até hoje, B52.
Foi 81, 82, né? Da faixa, né? Esse LP do Private Idaho, o nome da música. Então, e a boate tava fervendo, né? Entendeu? Então imagina você pegar aquela boate cheia e você ir lá. Então, assim, eu fiquei realmente... a gente fica meio com medo, né? Vamos dizer assim. 52 já vem numa era New Wave, New Wave, exato. Foi no começo mesmo, esse disco era de 81, ele tinha um importado, inclusive. Que legal, velho. Aí Serginho a gente fez uma amizade, pronto. Aí daí começou a conhecer os DJs, aí ia pra boate, então teve a Champanhe, a Esquina 90, que o Serginho trabalhou. Eu ia muito na Grentes, que era do lado de um bar chamado Barril, que antes era a boate Passaporte. Grentes foi outro local que onde eu também peguei, foi o DJ, acho que não me engano era Duda, da época da Grentes, que ele não está mais também conosco. Duda, acho que foi Duda Navarro, exatamente. Ele foi divulgador, inclusive. Isso, era divulgador da Estileto. Da Estileto, isso. E na época não era, né? Ele era DJ lá. Não, ele faleceu. Acho que faleceu, sim. Não sei se é verdade, mas me falaram. Mas espero que não, né? Então tiveram outras boates também a New York, que foi no Hotel Vila Rica, no térreo, era onde o DJ Atlas tocava, toquei muito lá como convidado, né? Eu levava meus discos, a gente ia lá passar a noite tocando. Na boate também Pigalle, que era no Hotel Miramar, que hoje não tem mais, não existe. Tinha outras boates também, que era a Overpoint, né? Meu amigo JR. Você vê como o Overpoint já era em 86. Cara, recheado, né? Oi? Pois é. Muito. Tinha boate de Olinda também, que eu não conhecia, porque era lá de Olinda, acho que a Ferro Velho me falavam muito. Antes da gente mostrar algumas fotos aqui, da época de Abel Volan, que você também vai preparar o seu portfólio para trazer para a gente. Sim. Deixa eu só saber de tu, a tua relação com o Serginho e o Edgar, que também tu fala também do Edgar. Isso. Em seguida. Como foi? Tu tinha mais relação com o Edgar ou com o Serginho? Não, o Serginho também, eu conheci nessa época, ia muito, né? Ele, inclusive, foi o rei da Hipo, né? Da Hipopótamo. Sim, a Hipopótamo foi já para... Que é Hipopótamos? 88, 7, né? Se não me engano. Eu acho que é final dos anos 80. Final dos anos 80, exato. A Hipopótamos era, se eu não me engano, era Rio... Serginho... Rio, Buenos Aires... Era uma rede, né? Isso, era do Ricardo, esqueci. Que era o dono da noite. O dono da noite. Lá era um empresário. Ali fora, empresário. Aí era Rio, Recife, Buenos Aires. E tinha pessoas do Rio de Janeiro que não sabia que tinha aberto a Hipopótamos aqui. Só entrava por convite, não tinha... Só a galera de grana, né? Foi Serginho e Rogério. Serginho e Rogério. DJ, os dois DJs aí lá. Eu encontro o Serginho, entendeu? E depois teve... Como era o nome daquela boate que era lá no hotel? Então Fatou, que era embaixo. Que depois virou restaurante. O Marruá, onde era o Marruá. Isso. Foi a Pigalle. Isso. Essa época. 363, depois da Pigalle, teve a 363 no mesmo local. Mas já é muito novo, né? Aí ia pra lá e fiz muita farra com o Serginho no Marruá. Muita farra. O Serginho Barros. Isso, era mais assim, vamos comer e vamos beber, entendeu? Bater papo. Então eu tive muita amizade com ele, de encontrar com ele, de trocar ideia, de bater papo. Então, assim... Ali curtiu a noite, né? Isso. Não era uma figura, assim, um cara artista. Eu digo muitas sempre mulheres, que Serginho era artista. Serginho era artista. Porque era louco, entendeu? Ele tinha uma mania que todo mundo ficava pé da vida, que era, ele chegava e ele dizia, se apertar aqui, desliga. Ele já estava apertando. E aí, tirava do ar, né? Passou por isso, Abel? Passei. Foi lá na Pups, a primeira vez que... Acho que foi ele que me convidou. O som. Na boate Pups. Ele já sabia tudo, né? Imagina, você chega lá no mixer, aí tá já lá ia mexer, já desligava o som, aí você que se vire lá. Ele apertava o botão, né? Se apertar aqui, desliga, aí dizia, não mexa aí não. Quando ele soltava, já estava desligando. Brincadeira. Sim. Mas a brincadeira não, assim... Era. Não, e todo mundo quem ficava tocando claro, chateado. E aí tu tinha que ligar, esperar, voltar tudo e tal. Então ele era esse cara. E o Edgar também conheço de muitos anos, na época da Lacadouro, né? O Edgar era na mesma vibe do Serginho, assim, Não, Edgar... desculpa, tá atrapalhando. Não, como é? O Edgar era na mesma vibe do Serginho, loucão? Não, o Edgar era mais quieto, mas era muito brincalhão também. Ele agarrava, dava beijo, imitava viado e tal, aquela bagunça toda, entendeu? Ai, bichão. O Serginho era mais, né? Mais doido ainda. Mais doido ainda. Era doido mesmo, doido de pedra. Desligava som, né? Pra você ter ideia. O cara chegar, imagina, você chegar num... Isso podia ter 5 mil, 100 mil, era a mesma coisa. Ele fazia, ele clicava e dizia...
perguntava assim, se apertar aqui, desliga, é? Acontece o que se fizer isso aqui? Já desligou, né? Já foi, né? Tirasse o dedo. E aí Edgar, da época de Lacadouro, aqui em Candeias, Lacadouro. né? Foi muito sucesso. Ele foi o rei da Lacadouro, né? E Edgar, na época da Lacadouro, eu até comentei na homenagem que nós fizemos para ele lá no I Love Flashback, foi um dos primeiros caras a tocar forró dentro de boate. Foi mesmo. Ninguém tocava. Tocar mixando, tá? Exato. Não, mas assim, o forró em si era pouco tocado. Tocava muito flashback, seria... Não, ninguém tocava, né? Não. A noite começava aí meia-noite, vamos dizer. Sim. Ia até 4, 5 horas da manhã, né? E como é que era? Música lenta até a abertura da casa. Isso começo dos anos 80, tá? Certo. Aí durou até um bom tempo. Depois entrava com as músicas mais atuais dos anos, né? Que estavam na época, 84, tocava o que tinha em 84. Sim. No final de noite tocava o flashback. O flashback da época era disco music, que seria 78, 79, e ficou isso até um bom tempo, até o quase final dos anos 80. Esse mesmo sistema. Começava e o flashback era a música disco. Então, isso foi com o Serginho, foi com todo mundo, né? Na época, né? Entendi. Então, eu digo isso porque eu só vivia dentro de boate. Entendi. Todo fim de semana pra mim era sagrado. Aí era cada namorada na época, embora pra boate. Ela sabia. Que nem era prioridade, né? Nem falava nada pra mim, porque já sabia que eu gostava de música mesmo. Então... Ele nem entendeu disso, nem era prioridade. A prioridade era boate. Não é. Agora eu entendi. Pois é. Voltando um pouco pro Edgar, e aí eu tive a oportunidade, né? Nessa época aí já é anos, época da lambada, você lembra que ano era aquilo? 88. Acho que 87, 88. Na explosão 88, 89, na explosão do Beto Barbosa. Beto Barbosa, vai ver o Kaoma. Isso, Kaoma. 89, eu acho. Então, e já tinha muita gente que fazia, né? Até a história do Melô do Tipiti, não sei se você lembra. Sim. Né? Que era lá, e eu consigo montar uma casa, eu pego uma casa para tocar em Barra de Jangada, e Edgar estava sem boate nessa época, estava sem tocar. Conversando lá em casa, eu peguei o carro e comecei a rodar, vou achar um lugar. Porque estava, na época, muitos bares em Barra de Jangada lotados. Eu não sei se você lembra dessa época, mas assim, era febre mesmo, né? Sem nome, Tio Correia e tal. Aquele pessoal muito cheio ali. Pô, tem que arrumar uma casa aqui. Aí arrumei uma casa lá e coloquei Lambateria Close-Up. Peguei um nome lá aleatório, que depois virou outro nome. E aí comecei 3 semanas, não dava ninguém. Aí teve um dia que eu tive uma ideia. Eu disse, eu vou botar uma faixa, vou parar aqui na porta, vou chamar uns amigos meus para ficar dançando. E aí a gente fez lá uma ideia que pegou fogo o negócio. Aí Edgar tocou lá comigo durante um período. E aí era mixar forró, mixar lambada, assim, era uma loucura. A casa virou uma loucura, porque estava estourado mesmo. Aí Sérgio Bocão abre Araras, aí ele vai-se embora. Foi, me largou. Toda vez eu vou brigar com você sobre isso, viu, Edgar? Que Deus o tenha onde você estiver aí, meu irmão. Você mora no meu coração, você sabe disso. Sérgio Bocão, inclusive, foi um dos proprietários da New York, na época. New York. E aí, Edgar vai para lá, e aí eu chamo o Manuel para fazer essa casa, e foi sucesso absoluto durante anos, essa história aí de forró e tal, tocar. Mas a gente também tocava internacional, e tocava 70, 80. Os artistas, Ari, chegava lá com vinil, meu irmão, dá para tocar minha música, porque era uma loucura. Era uma festa, um bar que era aberto, não cobrava entrada. Uma casa cabia 500 pessoas, ela chegava a girar 1.000 e poucas pessoas por noite. Loucura, loucura. Só com equipamento e um DJ tocando. E os outros bares tinham banda. E o pessoal dizia, o que é que tem ali que dá tanta gente? Era um DJ. DJ. Você vê a força que a gente sempre teve. Sempre foi, na década de 70 e 80. Paulinho, vamos dar uma zapeada nas fotos aí. Pode falar. Na década de 70 e 80, muita boate aqui em Recife. Muita. Cara. Isso aí já está começando já nos anos 2000, né? Essa primeira foto aí. Isso é 2007, né? 2007, Isso aí foi a Overpoint do Passe Alfândega. Fizemos aí um encontro de DJs. E eu estou falando ali no microfone, né? E dando um alô. Então DJs da cidade foram fazer um encontro. Isso já é ali no Passe Alfândega. Passe Alfândega, a over da época, né? Certo. 2007, né? Então, foi um encontro de vários DJs aqui. Muita gente foi pra lá. Foi um evento bem legal. Que massa, o pessoal gostou. Essa daí é com a minha barriguinha lá pra variar. Aquele é Nando, né? Ali essa foto foi em Miami. Foi em Miami? Foi no festival lá de música eletrônica. Onde eu tô no lado esquerdo aí. Esse do meio é o DJ Crazy, que foi 3 vezes campeão mundial do DMC. Ele é americano? Americano,
E ele é super gente boa. A gente tava saindo, aí chamou Crazy, aí falou lá, né? Crazy, take a picture. Aí ele foi lá com a gente, tirou a foto. Do outro lado é Nando, DJ Nando B, e esse da ponta é um amigo nosso lá de São Paulo, DJ Glauco. Então isso foi lá em Miami, essa foto registrada aí. Que ano isso aí? Isso foi 2000 e... Começo dos anos 2000, não lembro exatamente o ano, não. Isso aí eu bem mais magro, né? Isso foi na boate da cabine. De camisa eu sou clara, camisa branca. E esse do lado é o Túlio Banja. Atrás é um amigo também que tinha som, Paulo. Isso aí aonde? Isso na boate Balacuda, em 1993, 92, 93. Madalena. Na Madalena, Real da Torre, exatamente. Balacuda. Isso aí é a cabine de som. Isso aí era. Olha também, a camisa da Rádio Cidade ali. Tudo daquela época. Esse que está de. O Guilherme. Agachado é o Guilherme, que trabalhou comigo na loja que eu tive. Gente boníssima. Isso. Aí tinha uma turma aí da noite que tiraram fotos. MC Pereba. MC Pereba. Grande Pereba. Tem uma turma que frequentava. Eita, estúdio da Rádio Cidade. Isso aí isso aí da Manchete. Isso é da Manchete? É, da Manchete. Da Manchete, verdade. Tava lá na hora do Hot Dance. Isso é na época do Hot Dance? 91, 92. Então, era você e Quinho Ventura? Eu e Quinho Ventura, exato. Aí tá bom, Quinho Ventura do lado esquerdo aí, né? Bem novinho, eu também no meio. E Quinho era moreno ainda. Não era? Agora tá loiro, agora tá loiro. Branquinho. E esses dois do lado eram ouvintes, né? Isso foi onde? Isso lá na Manchete também, na Rádio Manchete. Ó, não passa agora não. Essa camisa do Quinho foi aquela campanha da Miami Sound Machine? Daquele som da Philips? Sim. Não é isso? Eu não lembro. Foi. Bem lembrado isso aí. Foi. Pode passar. Legal, isso aí. Pronto, aí a foto também na Manchete, só que esse de cá é o Salu. Salu que já se foi também, já se foi, eu do lado dele, de camisa marrom. Esse terceiro é o DJ Mostarda, ele na época era fanático, né, seguia a gente, ia lá. Ele, os três da ponta, né, era o Mostarda, o da meia azul, o de camisa branca lá direito é o Túlio Banja, que estava comigo lá na cabine da Balacuda. Sim. E o outro lado é o DJ Wilker. Todos viraram DJ dessa época, eram todos aspirantes a DJ nessa época. E os cartuchos ali, né? E os cartuchos, o vermelhinho lá direito, né? Embaixo, era exatamente onde botava as músicas, os comerciais, entendeu? Isso é o estúdio lá da rádio. Aí eu tive um curso, eu fiz um curso de DJ na loja que eu tinha, no começo dos anos 90, loja para disco para DJ, né? Disco Guilherme e eu tô do lado direito, do meio era um aluno nosso, e na ponta era o Guilherme que trabalhava comigo lá. Fazia vendas e auxiliava o pessoal, né? Então, esses dois tocadiscos aí, um MK2, um mixer da Gemini no meio, exatamente para ensinar o pessoal a fazer a arte de discotecagem, né? Exato, de mixagem. Isso foi na sala de aula, né? Você viu o quadro lá atrás, né? Essa época foi bom, eu montei uma apostila, tinha aula teórica e prática, né? Então, assim, muita gente ficava chateada porque o cara queria só tocar. Digo, pessoal, vocês têm que entender o que é o som. O que é batida. Então, assim, a base. A turma já queria ir pra pista. Já queria tocar. Como é que você vai entender o que é uma música? O cara não quer teoria, né? O cara quer pegar o instrumento. Quer tocar, quer fazer logo. Eu digo, não, você tem que ter um certo conhecimento. Depois, aí, o conhecimento básico, você vai fazer a técnica da mixagem, né? Pronto, isso aí é um adesivo que eu coloquei, que é da loja que eu tive. O nome na realidade, eu não registrei na época, isso foi em 95. Aí em 96 entrou o pessoal daqui disco com essa loja no shopping. Aí muita gente diz, abri essa loja no shopping. Eu digo, não, meu amigo, não. Queria eu ter aberto. Mas é porque você não tinha registrado. Eu não tinha registrado, eu era muito novo, eu não tinha essa noção. Inclusive, aproveitando essa história de registro, Bel liga para mim depois, diga logo se você vai usar EV, porque eu estou registrando aí uma marca minha, lembra disso? Estamos com 2 EVs, né? Bel Valois e Esmerino Vieira. Aí eu disse, não vou registrar nada não, Bel, pode ficar tranquilo. Foi EV Import. EV Import, exato. E essa adesivo, você vê, aí na Conselheira Guiar, onde eu comecei a loja. Aí passei 3 meses lá, não deu pra mim, eu digo, vou pra um que dá que não seja tão caro o aluguel. Em Biribeira. Hoje fui bem em Biribeira. Tô até lá hoje. Como é o nome do bar? Cia do Chopp, que é do Cia do Chopp, do Tony. Que era DJ naquela galeria Porto Cali, onde tem o restaurante, né? Cia do Chopp, que é o Tony. Que Tony era DJ também. Tony era DJ. Moro Empresarial. Isso, ali naquela área. E o Tony, o dono, que é o Tony, era DJ da Pigalle. Da Pigalle. Inclusive, na época, ele me deixou, Bel, eu vou me casar.
E tu que vai ficar fazendo à noite. E eu digo, eu? Ele disse, você que vai ficar. Você tá aqui comigo e já sabe fazer, você vai ficar. Então ele me deixou lá para fazer uma noite na Pigalle. E ele conta, ele foi fazer o casamento dele, né? Que legal. Tudo é amizade. Então essa aí foi a lembrança. E essa galera? Isso é galera dos bailes da cidade, né? Vamos dizer, danceterias, bailes. E então juntou a turma toda. O Edgar tá ali no meio, ó, aquele de bigodão. Eu tô do lado esquerdo de camisa branca sentado. Cara. E aí tem a turma toda que participava dos movimentos. Anos 90, né? isso aí? Isso nos anos 90, começo dos anos 90. Porra, que massa, velho. O que tem? Pronto, essa aí eu fiz questão de botar, porque isso aí é uma parada da loja. Uma compra de discos, né? Isso aí, todo o DJ, a maioria dos DJs aqui do Brasil. Top 50 de Miami. Ia pra Miami, ia nessa loja, Caju Records, entendeu? Certo. Que era do Carlos Estrada, e faleceu já em 95, se eu não me engano. Certo. E então, essa é a parada em que todo mundo viajava, pegava logo essa parada, que era tudo que tinha mais atualizado, e comprava os discos, e trazia para o Brasil para tocar nas rádios, nas boates e tudo. Eu fui um deles, logicamente. Essa aí é uma referência para o mundo todo. Aí, tu lembra? Isso aí no começo dos anos 90. 1990. 90. Então isso é referência para o Brasil todo, tá? Só o Brasil, não. É no mundo, né? Porque quem ia para os Estados Unidos, Miami é uma cidade muito, né? Turística. Ele não pode esquecer, né? Porque é uma das épocas mais áureas da vida do Ebel. Né? Sim, graças a Deus. Quando ele tinha a loja de disco. Tinha uma loja de disco e vendia. Tocava muito, lá e aí, né? Playlist 50, vamos viajar e tal, e vamos lá, né? Aí eu tocava nessa época eu saí da Rádio Cidade, eu tinha um programa na Rádio Cidade, Festa da Cidade, comecei em 88. Em 91, o Haldney Santos, que era da... Leva toda a galera da Rádio Cidade para a Rádio Manchete. Para a Rádio Manchete, exatamente. Que a Rádio Manchete... Pode tirar as fotos, Paulinho. Obrigado. Que a Rádio Manchete virou eco... Era em todo Recife. Recife e região metropolitana. Exato. Cresceu muito. E ele convidou, eu fiquei assim um pouquinho na hora, porque Dona Isabel é uma pessoa que eu considero muito. Mas assim, muita gente ia, era uma proposta nova. E ele porque a Rádio Manchete vinha de uma linha bem MPB. MPB, basicamente MPB. E ele vinha com o formato do Rio de Janeiro, né? Bem diferente, para introduzir aqui em Recife. E eu era o DJ da Rádio Cidade, né? Fazia Festa da Cidade. E ele me chamou, aí eu disse, olha, se você não for, eu vou ter que botar outra pessoa. Mas eu vi uma oportunidade para mim. Uma coisa bem diferente na Manchete, e eu ia começar a loja de discos minha. Então eu tinha um espaço que ele me deu, você vai ficar responsável por 3 programas. Eu não vi, eu digo, eu vou fazer, né? A gente via, trocava por propaganda, por mídia na rádio. Sim. O meu trabalho todo. Então era o Hot Dance, era um programa diário, de segunda a sexta, das 6 às 7. Às 6 às 7. 6 às 7. Começou, parece que de tarde. Mas depois à tarde. Você tem uma boa memória, viu? Peru de rádio. Né? Exato. E depois jogou para a noite, né? Pra noite. Teve um programa à noite, que era de boate, músicas para boate, e tinha um programa aos domingos, que era o Funk Quem Puder. Eu comecei a fazer todos 3, mas só que ficou muito pesado. Aí, à noite, eu joguei para outra pessoa, não lembro agora quem foi. O Funk Quem Puder, o Germano, que era o locutor do horário. Ele já estava, o Homem Mal, né, eu conversei com ele, olha, Germano, e aí, dá para fazer? Não, eu tô com Mostarda fez participação lá também. Aí Germano assumiu o programa, eu digo, assumi porque eu sou só com Hot Dance. E para mim já... Era tu e Quinho, né? Era eu e Quinho. Quinho apresentava. E Quinho tinha o local, exato. Então eu tinha que deixar esse programa em primeiro lugar, porque a primeira coisa que me disse assim, você não conseguir dar audiência, infelizmente o pessoal vai ter que cortar e botar outra coisa no horário. E eu não podia perder esse horário. Então, porque eu tinha propaganda na minha loja, né? Então, eu tocava a música lá, o pessoal na outra semana ia comprar os discos lá. Então, foi uma época boa para mim, porque todo lançamento o pessoal tinha que ter, não ia, né? E eu já tinha isso na loja. E a Manchete na época é uma puta de uma vitrine. Exato, exatamente. Então, além dos bailes que vocês faziam também, isso, né? Aí começou, né? Porque com o programa eu me dediquei, fiz um programa bem legal juntamente com o Quinho, e esse programa tomou o primeiro lugar. Era um eco na cidade. Bateu até a Rádio Recife, que era considerada... Era o primeiro lugar na época, né? Exato. Então, ele passou... durou 4 anos, sempre lá em cima, na audiência. Sim, sim. Consegui, né, deixar...
E também o Quinho chegou um tempo, a gente começando esse programa no começo, né, 91, 92, o pessoal entrar em contato lá com a gente na rádio para fazer apresentações. Para fazer os bailes. Do programa nas festas. Dos subúrbios. Nas comunidades, Nas comunidades, exato. Era o América, era o Clube Esporte, era o Clube Internacional, era o Clube Rodoviário, a maioria dos clubes. Região, onde tinha clube, o pessoal que tinha som chamava. Então a gente cobrava lá o cachê, né? Logicamente, tem que ser, né? E fazia a apresentação de uma hora e pouco. Era então, rádio Manchete no seu bairro. Exatamente. Eu lembro então o pessoal gostava muito. Então foi uma época, para mim, uma época Melo da Princesa. Maravilhosa. Melo da Princesinha. Ô Ari, ó, nessa época... Aí quando eu cheguei em 96, na Rádio 103, aí eu conheci essa figura, que já fazia o Escancaro. Programa aqui na rádio, né? Que já era 96. Tu na Manchete. Não, na 96 né? Já tinha a Manchete tinha encerrado o formato dela, né? Tinha voltado para músicas nacionais. Foi quando a Rádio Cidade. Aí depois ela virou Rede Gospel, né? Depois, né? Eles tinham acabado essa onda jovem, 90, né? Isso. E ele saiu, aí eu voltei para a cidade. Voltasse para a cidade. Voltei para a cidade junto com o Quinho, fazendo o programa Dense Cidade. À noite. Inclusive... Na cidade também teve o Só Se For Dance. Só Se For Dance era outro programa também, eu acho que era durante acho que na hora... Mas eu acho que era Rio. Era outra coisa, não era comigo, não. Rio, sempre era volta pro Rio, né? Aí, tu é do Rio, Isbenito? Tu é carioca? Vamos começar depois você comenta sobre esse negócio do Rio aí. Bel sempre americanizado aí. Mas me diz uma coisa. 96 eu cheguei aqui, tu tava... O Rio continua lindo. Tu tava tocando, já tinha lançado isso aqui. Isso aqui foi depois do rádio? Isso é 96. 96. Certo. E que por sinal, tem Bel Valois. Escreveram o nome dele errado. Exato. Eu reclamei na época. Isso é uma homenagem. Né? Inclusive, Ebel, a gente já falou para isso, que foi volume 1 e volume 2. Inclusive, eu já falei para Ebel, na época era montava... Porque montar em cima de... Tinha as letras. Na realidade, meu pai tinha gráfica, né? Ebel sabe muito. E eu sei exatamente o que ele está dizendo. Você botava o papel e botava as montagens das letras em cima para imprimir na chapa hoje é lindo, né? Hoje é digital. Na gráfica. Exato. Era uma máquina que IBM, inclusive, na época, que faziam letras especiais. E jogava eu não sei se foi impressão offset ou tipográfica. Tem uma diferença. Offset é chapa de alumínio e tipografia é com aqueles linotipos de chumbo, que o cara vai escrevendo e vai botando. São impressões diferentes. A offset era mais qualidade. Era até no teu nome, não foi, menino? No nome do meu pai, né? É o mesmo nome. Foi exatamente o erro, né? Na hora da confecção da letra. Uma letra mudava só. Tudo, porque a pessoa saía colocando de uma por uma. Imagina o cara montar tudo isso aí manualmente, né? Era muita coisa. Mas só que o bom é porque Valois só tinha ele. Então não tinha como saber que era... Todo mundo já sabia. Ninguém sabia, não era outro. Isso aqui é uma coisa... No Rio aconteceu isso. Esse foi o volume 1? Esse foi o volume 1. Isso no Rio aconteceu, assim, muita gente fez essa homenagem e eu, como fiz aqui em Recife, eu fiz questão de colocar, porque na verdade existia um acirramento muito grande, para não chamar de briga, das equipes de som e tal, né, disputa de clubes e tudo mais. Aí eu disse, não, vou fazer um lance diferente. E aí eu montei aqui agradecimentos aos programas, às equipes, aos DJs. Você fez uma homenagem aos MCs, a todo mundo, às lojas, né? Aqui apareceu, veio Importes quando você tinha mudado. Exato, 96, né? Então já não era mais mesmo. Exatamente. Então muita gente, em especiais, amigos, inclusive Dona June aparece aqui. Aparece aí. Dona Júnior aparece aqui, ó. A proprietária da rádio. Aos programas. Cadê, meu Deus? Não posso. Parará, especiais. Tá aqui, ó, em especiais. Fernando Veloso, que era... divulgador? Jornal do Comércio, não. Ah, tá. E aí ela aparece aqui, ó, Dona Júnior, Dona Isa, Samia Boana, Jornal do Comércio, né? Sim. Que era o Jornal do Meio Dia, Marco Polo, Valdir Coutinho, Hildo Portela, Zé Múcio, Pinga Promoções. Pinga. Isso, porque a gente vivia e convivia com todas essas pessoas, né? Eu sempre falo, Ari, assim, que muita gente entrou nesse meio, diferente de Abel, que é um cara que ele tem uma... Vê que ele tem uma história bacana, mas muita gente caiu de paraquedas. Sim, como em todas as áreas. Fazia as coisas, mas não respeitava, nem sabia de onde vinha. Por exemplo, os divulgadores, eles eram
extremamente importantes para isso, porque Ebel teve a oportunidade de comprar importado. E quem não teve e dependia do nacional, tinha que ir na modinha comprar. Certo? Não tinha essa oportunidade. Só que qual era a diferença? As gravadoras, elas, depois de um tempo, perceberam que isso dava retorno. Existiam os singles e os remixes das músicas, tanto internacionais como nacionais. Quem tinha a oportunidade de ter o importado, usava, e quem não tinha, foi muito beneficiado com isso. Aí quem é que recebia? As rádios, as equipes de som e os DJs. Alguns que tinham essa oportunidade. Ebel entrou depois. Eu já pegava em todas. Inclusive, Eveline, né? Eveline, que foi divulgadora. Isso, que ela hoje faz parte aí da comercial da Hits. Ela era continental. E eu fui muito lá e saía de lá com sacola de ela, Gabriel e tal, Fernando. Muita gente, entendeu? Então, essa galera nem sabia disso. Caía de paraquedas e começava a fazer. Então, você vê uma homenagem dessa, como ela é abrangente. Perfeito. Né? Esmerindo e Ebel Valois, você falou uma coisa aí, muita gente caiu de paraquedas. Bom, sem saudosismo, como vocês veem hoje a figura do DJ? Todo mundo é DJ hoje, né? Sim. De pendrive. Tem muita questão de pendrive. Porque dizem que é DJ pendrive, porque tem um lugarzinho para botar a música, né? E tem os equipamentos. Mas eu sou muito resistente a muitas coisas, entendeu? Eu gosto aqui do raiz, então eu considero muito vocês nessa vibe aí do DJ raiz. Hoje, todo bonitinho, fazendo selfie, bota o seu setup lá e pronto, já é DJ. Agora, hoje é uma realidade, é outra realidade em questão de grana, né? Assim, sim. Antigamente... valor mesmo falando, não, sim, né? sim. O DJ hoje é uma estrela. Ganha muito, não, ganha é uma muito, estrela, realmente. Né? Ganha muito, né, Esmerindo? Alguns, né? Alguns. Sim, não, logicamente mas... quem tá... tem tudo em toda a área, né? Você tem então, você tem uma boa influência. Muita galera aí, muita influência, sou DJ e tal. Mas aí, às vezes, o cara não é DJ, mas bota uma musiquinha, mas ele tem muitos seguidores aí, tá, assim, Ari, isso é um mercado, infelizmente, assim, infelizmente, né? Porque essa área de DJ, ela explodiu. Todo mundo tem oportunidade de pegar música, hoje em dia, que antigamente era uma coisa difícil, que era bom, um ponto positivo para quem era realmente da área. Hoje não, hoje está bem aberto. Então, o trabalho de cada um que vai representar, tá certo? Eu vejo dessa forma. Sempre foi e sempre será. Se você faz um bom trabalho, você é reconhecido. Certo? Ebel, mas tem coisas que às vezes não é. Não, até concordo. Até influência em que você tem uma amizade ou aquele QI, né? Quem indica, entendeu? Isso faz parte do jogo. Então você tem que também entrar nesse jogo, senão você vai ficar fora. Tá certo? Infelizmente é isso. A gente não pode dizer, é ruim. Isso é realidade no mundo. Sempre foi assim, sempre será. Como é que eu vejo? Em formatos diferentes. Antigamente era analógico, hoje é digital. Hoje você tem a controladora. Essa técnica que eu falei naquela época, de eu escutar a rádio para tentar adivinhar como vai fazer aquela mixagem, hoje você pega o botão do sync, aqui, pum, ajeita a música, a mixagem ela fica perfeita. Facilita, não é assim uma... Então você saiu de um carro manual para um automático. Exatamente. Essa comparação. Mas se o piloto for ruim, continua pilotando ruim, né? Aí você tem o repertório musical. Uma série de coisas. Entendeu? Não adianta. Mas esse Benito, falando essa questão do que ele falou aí, o próprio equipamento ele sincroniza. Porque as músicas. Porque isso aí era vocês que faziam. Isso, era na mão. Ouvido, era na mão. Você vê que aquela batida. A música que está lá tocando, ela tem aquela batida marcada. Tum, tum, tum. Então o tum, tum, tum dessa música. Então é esse daí que eu dou valor, Esmerindo. Eu dou valor a esse daí, cara. Sim, o analógico, né? Vamos lá, dando minha opinião. Eu dou valor a esse daí, bicho. Hoje... Dando minha opinião. Não, hoje você, para muita gente nova, ele não vai conseguir só se treinar. Logicamente tem várias pessoas que é bom, faz ao vivo, né? Faz aí sem um sync. Sem um sync aí. Aí eu quero ver. Aí tem um como é que eu vejo hoje esse artista, tá? Assim, para mim, eu também que sou da área de marketing e tal, hoje sou diretor comercial de uma agência você é um pouco suspeito que você é da área digital. A Esmerindo tem uma agência de redes sociais, né, de marketing e tal, então você é um pouco suspeito, gosta muito do IA, mas fala aí. Não sou suspeito. Como é que eu vejo? Falando do artista, por exemplo. É um cara que veio do analógico também, mas é um cara que está atualizado. Eu comecei fazendo festinha de garagens e tal, diferente de Ebel, que ele
primeiro aprendeu a técnica e depois ele foi aprender o que era um evento, o que era uma festa, eu sou o contrário. Sim. Eu começo, só voltando um pouquinho nisso, Sim. eu começo sendo o cara que ia para a festa de fulano, que era um assustado, que era uma festinha de garagem, para botar a música. E aí eu já aprendi qual era a música que dava melhor resultado. Sim. Quer dizer, quando eu fui aprender a técnica, eu já sabia o que era uma pista. Certo. Então, veja como é engraçado isso. Fica diferente. Exatamente o inverso. Sabia a técnica. Então, eu já sabia. Quer dizer, aí, inclusive, algumas pessoas em alguns momentos que me viram discotecando, me criticaram porque não sabiam o que é que eu estava fazendo. Porque existia, inclusive, mixagens repetidas. Essa música casa bem com essa. E eu nunca tive isso como referência. Eu disse, essa música é boa para pista depois dessa, independente se eu vou conseguir mixar ou não. E aí eu fiz parando música, falando e virando, mas a pista estava sempre cheia. Para mim, isso sempre foi sinônimo de ser um bom discotecário, um bom DJ. Certo. Isso é o que é a ele função que do tem, DJ. isso é o cara que bom tem a DJ é isso, né? DJ, o cara que você tem a animado, sensibilidade, ele tem um termômetro da pista, Isso. né? A mixagem é um artifício que você tem para melhorar aquela passagem musical. Aí Mas é uma o principal- habilidade e uma técnica, entendeu? Que, por sinal, Ismênio, não perca seu raciocínio. Os grandes diretores de rádios, os grandes diretores de programação de rádios, eles iam muito para as boates nos anos 80. Para ver o que estava tocando. Aconteceu aqui também, pessoal de rádio e tudo. Então, eu venho dessa geração, e aí o que é que eu vejo nessa evolução do tempo, tá? Como uma banda, sabe, assim, tinha gente que cantava muito bem e não se destacava, e tinha gente que nem cantava tão bem e explodia. Né? Como DJ também. Então eu vejo hoje o marketing, o mundo digital, os equipamentos, facilitadores para grandes artistas, tá? Não, o cara começou hoje e ele tem culpa que ele começou hoje, existe essa tecnologia toda. Ele não tem culpa de ter nascido nessa era, né? Aí hoje a gente tem os stems, né, Léo? Stems. Que você vai lá, tira o vocal, tira um baixo, Exato. tira uma bateria, que facilita uma mixagem, chama-se hoje de mixagem avançada. É uma tecnologia. Exato. Quer dizer, não, aí fulano coloca um pendrive. Você coloca um pendrive que antes você tinha que trazer o vinil. Entendi. Hoje eu trago ali dentro. Olha, esse negócio de tirar os vocais, em 84, eu dançava break com a turma. Nos anos 80, 84 mais ou menos, eu tinha um colega, um cientista maluco. Ele nunca fez faculdade na vida, nunca fez escola. Mas eles são os maiores artistas. Eu falei para você uma vez, ele tinha um equipamento Quasar. Quasar? Eu esqueci até de comentar isso. Tipo uma câmera de eco, né? Que tinha vários efeitos. Era incrível, Marconi, já partiu dessa para melhor. Ele chega a me arrepiar. Ele tirava, bicho, o Kraftwerk. Kraftwerk, certo. Ele tirava music. Ele tirava, mas como é que ele conseguia? Ele cortava as frequências, né? Eu acho. Aquela Aí ele, com o vinil lá, aí eu ficava besta, eu disse, cara, como é que tu faz isso, bicho? Pronto, ele... Então, isso, como ele também já fez, ele já tirou um hub num Technics MK2, na primeira rádio que eu trabalhei, que o técnico da rádio não conseguiu. Não conseguiu. Então a gente botava uma música romântica, né? A gente botava uma música romântica, aí ficava quase no mesmo nível da música. Ficava horrível. E aí a gente tinha que usar as caceteiras ou então os cartuchos. E aí, não vou dizer o nome do dito cujo, ele não conseguiu tirar. E aí à noite ele foi. Marconi foi lá, disse, lá e resolveu. Aí deixa eu mexer aqui, disse, rapaz, não vou. Aí pegou um papel alumínio, alguma coisa assim, falei pra mostra e tal. Cara, reduziu a 10% assim, bicho. Então são pessoas isolamento, né? São pessoas, né, bicho, que... Fala aí, menino. Então, assim, eu vejo hoje grandes... Inclusive, já foram alvos de críticas aí, né? O cara coloca lá, sei lá, 100 mil, 200 mil pessoas, eventos e tal. Lógico que existe hoje empresas que contribuem para aquele sucesso. Imagine você ter um aparato de luz, de efeitos e tal, de LEDs, né? E você tá ali tudo sincronizado. Isso ajuda, né? Mas é uma questão de tecnologia e financeiro, aporte ali para facilitar isso. Então, alguns, inclusive artistas nacionais, já não, porque o cara é DJ de pendrive. Tá, e como é que eu levo a música? Eu posso levar no meu computador, eu posso levar no pendrive. E hoje está pior, né? Porque aí entrou agora o advento de você poder usar direto do streaming. Isso. Né? Então, eu nem preciso mais colocar um pendrive.
Quer dizer, eu chego ali... Hoje está pior, não. Hoje está melhor. Melhor. Eu digo, pior no sentido de... Pior no comentário. Pior quer dizer, melhorar. não, é mentira que não tem nem música lá, o cara não coloca nem um pendrive. Quer dizer, hoje nem precisa mais isso. E tem gente que a gente sabe que vai ser mentira mesmo, que é um DJ fake, né? Que ele não conhece isso, que tá faz pronto. apenas Não, ele bota... ele faz aquela... Eu chamaria de muganga, né? Muganga. O cara faz a muganga. Inclusive, tem alguns vídeos. Tem uma mulher famosa aí, que eu não vou dizer o nome, que ela tá ali. Quem tá lá embaixo tá achando que ela tá fazendo e não tá a fazendo câmera nada. fazendo Tudo gravado tudo e gravado. Ao E é vivo nem sucesso, nada. né? Mulher bonita e tal, como homem também. Então eu vejo assim que a tecnologia ela vem para facilitar, como a IA, tá aí, é uma realidade. Perfeito, né? perfeito. Você facilitar a vida, eu não vejo. Agora, o cara que é bom mesmo vai dizer, o cara que é um bom piloto, né? Bota ele num carro manual e ele vai dirigir. Pega lá duas MK2 hoje e diz assim, você sabe tocar, sei, me deu vinil, você vai lá e toca. Ah, mas eu errei aqui uma besteirinha. O cara tá enferrujado, mas ele tem a mesma essência, porque ele aprendeu lá atrás. Perfeito. Não tem eu acho que cada aprendeu a andar de bicicleta, não vai esquecer. Cada um na sua né? época, né? Eu sou da época do vinil e então também agora na época da tecnologia. Eu sempre pensei dessa forma, vamos sempre evoluir. Se eu tinha um toca-disco que era de correia antes, que eu não tinha controle de pitch, eu já estava querendo um direct drive com controle de velocidade. Isso. Aí eu tinha aquele com controle de velocidade, aí já fiquei sabendo que tinha um MK2, que é o profissional para DJ. Eu tenho que ter um negócio desse, vamos trabalhar para isso. Eu comentei que ele não foi fabricado com esse fim, falou, né? Ele foi fabricado para ser usado em navio. Para não dar... Por conta do balanço. Essa eu não sabia. Ele era pesado e tal, é por isso. Não foi então, o MK2. Eu sempre fui atrás da perfeito. tecnologia, entendeu? Então, quanto melhor... Nos Scratch, o MK2 é o melhor que tem, né? Sim. Foi exatamente um dos motivos também que nessa época eu aprendi a fazer Scratch e introduzi aqui em Recife, no final dos anos 80, que eu participei até de campeonato aqui do Brasil, do DMC, como DJ, fui representar Nordeste. E fui um ano, aí não sabia como é que era, não fui classificado, e no outro ano eu fui. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Grosseiramente falando, a turma... Pra mim, Messi é melhor do que Ronaldinho Gaúcho. Na minha opinião, Ronaldinho Gaúcho é muito mais craque. Porque craque pra mim, tudo bem, em números de vitórias, tá. Mas craque pra mim é aquele jogador espetáculo. Aquele jogador que sabe... Ele faz e mais um plus, entendeu? Né? Vamos lá para os Scratch, né? Os Scratch e tal. Eu curto, eu vejo muito... Eu era ouvinte de Kurtis Blow, pô. Eu tinha CDs dele, entendeu? Eu gosto muito disso. E essa questão de muganga, eu fiz muito muganga. Eu impressionava as menininhas, porra, lá em casa. Porra, como é que tu faz isso? Porra nenhuma, cara. Eu tava fazendo dublagem. Só fazendo a dublagem, imitando, né? Eu fiz muito isso, então por isso que eu sou meio pé da vida com essa galera, como você fala. Aí o que acontece? Essa galera de hoje não faz Scratch, velho. Não, tem muita gente que faz. Não, mas depende da galera que você tá falando, né? Muitos aí que estão famosinhos aí. Não faz nada, velho. Não sabe nem o que é isso. Agora, Ari, também, veja, isso vai muito de gosto. Por exemplo, eu nunca fui fã. Sim, certo? Isso é mais Ebel fazia direito, tá? Não é missa de cor presente, mas Ebel usava. E ele fez muito no tem Hot Dance. Olha só, tem o momento certo, perfeito, a dosagem certa, perfeito, o volume certo para ser feito, para dizer ficou bacana. A gente vê muita gente acabando com a música. Só fazendo scratch direto. Veja, no volume errado, aí você não... no momento errado, estragando e da o molho. forma errada. Exato, inclusive os scratch, eles têm nomes. Esse aí, existe diferença de scratch. Fechado, aberto, de trás para frente, assim, do meio para trás, do meio para a esquerda e tal. Que a galera nem sabe o que é. Chega ali, abre um canal e passa por cima. Isso eu odiava. Entendeu? Assim, pra mim, acabava com a música. Agora, logicamente, que bem feito. Bem feita. Mas qual a ideia, a gente tira o chapéu. Qual é a ideia do Scratch? O Scratch é um abrilhantamento ali. Exato. Um brilho. Vamos lá. Tem uma frasezinha em que você vai fazer uma resposta ou alguma coisa para que aquela música ela fique diferenciada um pouco. Isso. Mas se você, né? Vocal, né? Se você exagera nessa dose, você acaba irritando quem está escutando música. Claro. E estragando a música. Então, você mostra a sua habilidade dentro daquele espaço, mas sem ultrapassar um limite. Porque aí você começa a agredir assim, o ouvinte, né? O público. Então, perfeito. Isso eu comecei, foi no final dos anos 80 aqui em Recife, foi exatamente
Porque o Scratch já tinha um tempinho já e eu não entendia o que era aquilo. Eu só fui entender quando, logicamente, aquela mesma pesquisa de música que eu fiz nos anos 70, eu comecei a tentar entender como é que era o Scratch. E fui entender depois no final dos anos, do meio dos anos até o final, né, de 80 para. Então, assim, aquilo é um artifício que você usa para deixar a coisa mais legal. Dá um brilho. Eu sou muito fã do KLJ. Sim. Cara, pra mim, sabe, bicho, o DJ Akin. Akin eu tenho uma história engraçada com Tu conhece ele? Conheço. Você vai dizer, muito fã dele. Eu vou dizer uma história breve aqui. Nessa época que eu fui pro campeonato lá em São Paulo, do DMC, que é o Disco Music Championship, que é mundo todo, e tem a edição do Brasil. Isso foi no começo dos anos 90. Eu cheguei lá em São Paulo, na segunda vez que eu fui participar, o Iraí Campos. Iraí Campos. Eu conheci Iraí lá e falaram, e aí tem um estúdio que era Fields, e abriu espaço para eu fazer uma ele treinada. Ele loja, DJ Shop. DJ Shop, exatamente. E aí Iraí abriu esse espaço para eu dar uma treinada antes do campeonato, né? Massa, aí ele me viu lá fazendo os back-to-back, aquelas coisas. Isso. Gostou do que viu, né? Quando eu entro no estúdio... Eu acho que essa galera pensava que no Nordeste não tinha, exato, que nem tinha. Tanto que eu fui classificado como os 10 melhores do Brasil na época, né? Não ganhei, infelizmente, porque eu fiz uma mudança de roteiro na final. Aí a agulha começou a pular, aí infelizmente não consegui, mas aí ia ser o terceiro lugar. Ia. Não desmerecendo a pessoa que foi, que o cara também foi legal, que é o Adriano lá do Rio. Mas isso aí não é dito por mim, é dito pelas pessoas que estavam lá na hora, né? Certo. Então, a Iraí abriu esse espaço. Quando eu entro no estúdio de Iraí, no Fields, tava um office boy lá. E ele me atendeu, me levou para a mesa. Então, acabou o curso de Iraí, os alunos saíram, ficou o jovem lá, esse office boy. Aí disse, rapaz, meu sonho era pegar nesses tocadiscos. Eu disse, seu sonho vai realizar agora. Vamos embora, vem aqui. Não, você vai deixar mesmo eu tocar no tocadisco? Falou, sim. Aí ele pegou, aí eu comecei a explicar, ele pegou, foi o sonho da vida dele. Esse cara era o Akin. O Akin, cara, sério? Sério. Ele falou essa história depois, agora recente, e eu não me toquei. Quando ele me adicionou na rede social, porque eu sou aqui de São Paulo, eu não me lembrei. Depois ele falou essa história, aí me veio a memória toda. Eu digo, meu Deus do céu. Ele é professor, né? Aqui hoje tá bem legal. Olha só, Exato. Aí ele tem uma curadoria muito massa. Isso, ele tem um Dr. Sample, by DJ Akin. Exato. Ele entrou, ele era boy de Iraí, né, na época. Massa, velho. E ele entrou de cabeça na parte musical, como DJ, com produção e tudo. E essa história veio agora, depois esse tempo todo, mais de 30 anos, e eu fiquei sabendo quando ele começou a falar num podcast e me falaram que ele tinha falado isso, aí eu fui assistir o podcast e vi. Massa, cara. Aí eu mandei uma mensagem para ele, Akin, me desculpa que eu não ter reconhecido. Minha memória ter falhado. Na época que você me adicionou, e agora eu tô lembrado exatamente essa situação da época, entendeu? Então foi uma coisa muito legal. Então, assim, eu acho importante que você, depois que você começa a aprender e ter uma noção, você sempre dá oportunidade para quem está vindo, tentar passar os conhecimentos. Então, isso. Porque isso é perpetuar aquilo que você está fazendo, isso, né? Acho, e tratar bem as pessoas e sempre dando uma dica legal. Eu acho legal quando a pessoa é humilde. Sim. Quer começar, mas com humildade. Exato. Não, quando é muito arrogante, então isso aqui em qualquer área. A arrogância atrapalha tudo, né? Ó, a gente já está na reta final aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Pode falar, um cara que me chamou muita atenção, com 12 anos de idade, o japonês, ele foi campeão mundial, que é DJ Rena, um menino com 12 anos de idade. Campeão em 2017. Então, assim, aquilo é um fenômeno. É um fenômeno. Mas o menino treina 16 horas por dia. Esmerindo, na época das festas, era o cara que mandava fazer a faixa, colocava a faixa. Tu cruzava, corria para fazer o gol, né? Mandava fazer o lambi-lambi, ia colar o lambi-lambi, ia no clube fechado, dava manutenção nas caixas, quer dizer... Mas aí... Virei mas você, para ser o campeão, exatamente o que você está falando, a pessoa treina. Como é que você está no tênis? O campeão mundial do tênis, ele treina muito. Então, se você quer conseguir, vamos dizer, a perfeição, entre aspas, você tem que treinar. Mas quando você pode, né? Não, mas lógico, mas o propósito foi aquele. O propósito dele foi esse. Não, ele tinha uma estrutura para isso, né? Porque, vamos supor, se o cara tem Até não, Esmerindo.
Você vê até não, porque não, isso é questão não. Mas, por exemplo, se ele não tivesse o equipamento... Não, mas aí sim, mas a pessoa tem... vamos considerar que a pessoa tem. Isso é quando você pode, se você tem, quem é que vai sair mais? Quem treina mais. Eu vejo essa forma. Quem se dedica mais. Eu digo a você porque eu fiz exatamente isso. Eu, na primeira vez que eu fui pro campeonato, eu cheguei lá em São Paulo, eu fui bem legal. E olha que São Paulo é Nova York. Exatamente. Então é o Brasil todo ali. Muita gente, 40 DJs. Aí eu fiz a minha mixagem perfeita. Só que eu não passei porque já tinha a parte técnica, ela já tinha evoluído. E eu não sabia que tinha evoluído nos campeonatos lá do exterior. Então eu disse, agora tá dessa forma, aí eu vou voltar. Entendi. Eu vou treinar. Passei um ano todinho treinando, aprendendo o que eu não sabia. Para eu poder... Para a segunda edição. Para a segunda edição. Entendi. Eu ia ter todo ano e tinha. Entendi. Então, eu fui classificado porque eu treinei. Não foi porque... DJ Abel Valois. Hoje... Não, isso aí você tem que fazer, Hoje estamos juntos fazendo aí o I Love Flashback. Vocês aqui, tu tem algum cara assim, de fora que foi teu ídolo, vamos dizer assim, na parte de discotecar, que você se inspirou nele ou não? Não. A mesma pergunta para você também. Não, eu não Abel. tive. Não teve. Veja bem. Nenhuma referência. Não. Como se eu fosse começar, eu ia me inspirar num Abel, num DJ aqui, num KLJ. Não é arrogância, tá, Ari? Assim, porque eu gostaria muito de ter tido, mas não foi. Mas você não teve nem tempo para... Não, eu acho que eu nasci com a veia musical. Já era assim, eu batucava nos lugares, em porta, chegava no lugar e começava aí chamava meu irmão, vamos ver quem é que batuca igual essa música. Negócio de maluco. Entendi. Como é isso? Então não tinha. Eu venho de família muito humilde, muito simples, entendeu? E aí era aquele negócio. Aí comecei. Meu primeiro contato com música, eu ganhei um compacto que é dos Carpenter, Please Miss Postman. Quer dizer, 1970 e pouco, entendeu? Então ali, que era um compacto simples, 2 músicas, do outro lado acho que é Mistake, se eu não estou enganado, The Mission, alguma coisa assim. E aí eu me apaixonei por isso, e aí meu tio já escutava música, na minha casa tinha a história das radiolas, que era um móvel de madeira, né? Um negócio de tamanho. E aí a história do som e da música e parará, e aí eu comecei ouvindo música, securando música, e aí já gostava disso. E não tive. Aí vem a história da Transamérica, do escutar música, sabe? Por ali, e depois começar a comprar disco. Quando na família dizia, vamos sair para não sei o que, não, escutar música. Não, qual é o presente? Disco. E aí o negócio começou a virar vício. Entendi. E aí quer dizer, aí começar a escutar programa de A, de B, mas não tinha assim, me inspirei em fulano e tal, sabe? Esmerindo, nos anos 90, a gente saiu dos anos 80, anos 90 foi o grande boom do funk, da música do... Funk Melody, Funk Melody, do freestyle, né? Mesmo. Quando é que ocorre isso? Na realidade aqui, eu vou fazer uma observação aqui no Brasil. Tá. No Brasil. O freestyle já começou, já era muito tocado lá no exterior, que era Miami, Nova York, essas áreas. Então já tinha essa história por lá. Stevie B, ele é o quê? Stevie B é em Miami. Miami. Ele é de Miami. Em 88 ele estourou com Spring Love, e em 87 foi Dream of Love. Então, você vê que a coisa já andava na década de 80. Aqui em Recife, no caso especificamente aqui em Recife, a coisa vem mais estourar na década de 90. Inclusive o Hot Dance, que é um programa que eu fiz na Manchete, ele foi um dos precursores dessa área, porque ele contribuiu para alavancar. Contribuiu muito, por sinal, entendeu? Porque a rádio ela mudou de perfil, então queria um perfil popular em que o que tocava exatamente na periferia, nos clubes. Então foi exatamente esse boom aqui em Recife. Mas lá fora já estava. O freestyle ele chega desde o começo dos anos 80. Vamos lá, Shannon, Let the Music Play e por aí vai. O Planet Rock foi 82, que usam muita base para fazer o Funk Melody, né? Aquele era electrofunk, né? Como dizem, né? O pessoal classifica. E isso, de 70 já tinha. Então, assim, a história do freestyle, ele vai no começo dos anos 80, muito forte lá. Aqui tocou alguma coisa, mas mais... Lisa e Codgen também, é um grande nome, entendeu? Muito massa, cara. Então, assim, aí 90 realmente pipocou. Mas voltando um pouco, só uma observação da pergunta anterior que você falou, da inspiração. Sim, do DJ. Algum nome? Eu não tenho nome, mas eu tenho o programa.
O programa, eu escutava os programas do Discoteca. Então, para mim, o programa Discoteca uma referência, né? É a minha referência, porque eu fui imitar o que aquele DJ fazia. Sim. E esse DJ dos anos 70 era o Giancarlo Sete. Ele fez o Dance Night também em 91, 88. Então, ele mixava muito bem. E eu copiei a mixagem dele. Ele é um cara conhecido, tive a oportunidade de conhecê-lo numa viagem que eu fiz também. Ele estava na mesma loja, nessa Carju Records que passou. Sim. E por um acaso a gente batendo um papo brasileiro, sim, não, mas prazer, é Bel, prazer, Giancarlo. Ah, você é Giancarlo? Aí começou aquela conversa, né? Então, essa foi a única vez que eu conversei com ele. E ele fazia exatamente o que eu fiz depois. Pegava as músicas no exterior, fazia o programa aqui no Brasil e tocava nas rádios e nas boates. Ele foi DJ do Gallery. Então, assim, para mim é uma referência boa, não como técnica, mas sim como musical. Entendi. Técnica também, que era um dos bons DJs. Ele tinha um diferencial para que o outro cara que tocava no programa era diferente. A gente via as mixagens melhores. Então, entendi. Eu vou dizer que eu copiei a mixagem dele, entre aspas. Entendi. Porque ele tocava na rádio, então você escutava na rádio aquilo, e eu fui pegar aquela parte, né? Então, isso é a minha referência, seria essa. Entendi. Perfeito. Então, continuando a pergunta da explosão, né? Do freestyle. Do freestyle. Aí tu começou... Aí a 103 foi tua primeira rádio, né, Menino? A rádio comercial, de programa, sim. De programa, assim, já vinha na você depois foi para Top, aí eu fiz 103 durante o período, depois fiz... Então você, quando começou em 96, então a Manchete já estava... Não, já tinha saído. Já tinha finalizado. Estava indo para a Rádio Cidade. Eu acho que eu sou mais velho que você, não sei não, ele é mais velho. Não, mas são momentos, são momentos, né, de coisa, não é nem questão de idade, né, menino? São momentos da vida. Exato, onde estava. Aí, então, quando eu fiz a rádio aqui, realmente já... Mas estava ainda, estourado ainda, todo mundo com baile ainda em Recife. E aí depois eu vou para Caetés, eu fiz TV Guararapes com Pedro Paulo na época. Pedro Paulo me chama porque aí já estava estourada a história do funk nacional, né? Que Bel não gosta porque ele não vendia, né? Ele vendia na realidade, eu gosto. Olha, Bel vendia o internacional. Eu vendia exatamente os discos internacionais. Essa história do nacional e do internacional, como é que ela começa? Tu vivia muito no Rio, né? Então, como é que ela começa? Assim, você vivia muito no Rio e o Ebel em Miami. Em Miami, isso. Não, e ele defende a bandeira dele e ele está certíssimo, porque ele ganhou dinheiro com isso. Claro, ele não ganhou dinheiro com os outros. O que é que acontece no Rio, tá? Que aqui vai acontecer muito depois. O pessoal fazia a mesma coisa, ia lá, comprava e tocava. Então todo mundo tocava música internacional. Ganhava o que com isso? Ganhava bilheteria e tal. Quem era dono de... Um DJ tinha que gastar muito para ele ser DJ. Ele tinha que ter um repertório muito grande. E a galera pagava muito pouco, né, Bel? Muito pouco. Sim, o meu cachê não era tão... Era bom, era legal. Não, mas você já estava como artista. Sim, exato. Por exemplo, tá falando sobre o quê? DJ comum... o DJ comum, ele tinha que ter eu trocava até de graça. O dono de equipe, né? Olha, quantas vezes eu toquei de graça? Ele tinha que ter um aparato de disco. Ele tinha que ter um aparato de discos, que era muito caro, né? Um disco custava 13, 14 dólares. Né? Eu, no Rio, conseguia comprar por 5, 6, quase preço de custo, né, Bel? Mais ou menos isso. Então... veio muita coisa de fora também, que eu peguei de fora direto, assim, com amizades e tal. Aí o que é que aconteceu? A galera disse, rapaz, a gente precisa parar de dar dinheiro para esses caras. E aí começa os MCs a cantar, fazer a música nacional. E aí começou a diminuir isso. Agora era tudo em cima do internacional. Sampler e tal, muita coisa. Aí começou a aparecer os nomes, né? Aí o primeiro nome que estoura no Brasil chama Cidinho e Doca com Rap da Felicidade. Eu só quero ser feliz. Aí isso, fantástico. E aí virou febre no Brasil. Aí lança o Funk Brasil com Marlboro. E aí vem tantos outros. Mas o Funk Brasil não foi antes, não, do Rap da Felicidade. Foi. É tudo na mesma sequência ali, tá? Porque na realidade quem começou foi o Marlboro, né? Não, na realidade quem começou foi São Paulo. Existe essa... Não, mas veja bem. No Rio de Janeiro... Primeiro, Cidinho Cambalhota é o cara que está na Poligram. Cidinho Cambalhota é o cara que está na Poligram. Entenda. Calma, deixa eu falar. Cidinho Cambalhota é o cara que está na Poligram, que era o cara que já fazia tudo, que é o cara que canta o Rap da Aranha, que sai no disco do Marlboro. Ele morre. Aí chama Marlboro para ir para Poligram. Ele lança um disco. Mas isso aí, vamos voltar àquela história de o que é que estava no ar, no público. Não é porque você se pega a divulgação. Mas o público vai saber o que é que estava no ar. Não vai saber uma história particular que você sabia.
Vai saber o que estava exatamente, o que estava em evidência. Então, veja, eu não sei. Se for para dar consideração, é São Paulo, não é Rio. Mas com São Paulo na linha do rap, hip hop, rap, nessa linha. Eu estou falando na linha mais Miami Bass. Mas é o nacional. Que seria Mas o Miami Bass não tem a cara de Miami, lá em Miami, nos Estados Unidos, ele tem um freestyle que é feito pelos latinos. Certo. E tem um Miami Bass, que é botava o Miami Bass, que era a batida, a grave de Miami, que nasceu praticamente lá. Era o True Life Crew, com o Missile Horn, essa linha. Então, aqui, quando chegou, pelo que eu me lembro, independente do que foi, por bastidores. Machine também era. Mas Sound Machine não. Era latino, Gloria Estefan, mas aí era uma linha mais pop dançante, né? Tá, mas independente, vamos seguir, porque quem foi primeiro, quem foi segundo. Isso não interessa. O problema que eu vejo é o seguinte: o Marlboro, ele começou com uma linha bem legal, que era o LP dele, Funk Brasil, que foi, eu digo a você porque eu toquei. Acari? Feira de Acari, nessa época, no final dos anos 80, não foi não? 89, 88. Então tinha um clube, que era o Esporte, que a gente tocava e o pessoal, ele foi para lá, inclusive. Ele participou até do DMC também, ele foi campeão também na linha Brasil no ano anterior, no 88, 87, um negócio assim. Então, ele entrou bem com essa coisa, mas só que eu vejo que a coisa desandou depois, como é antes. Mas veja bem... Mas você está atropelando o tempo, veja, falando exato. Estou falando depois. Período, dessa virada, né? Então... A galera, né, eles começam a entender que precisava criar a própria música para deixar de depender da música importada. Que era muito bom para quem vendia disco. Era uma música muito boa. Que no caso era Bel. Mas a música não é só no caso era Bel. Vender disco. Era Bel que vendia. Era. A música internacional, ela sempre teve presente. E sempre a vida toda. Então, mas a gente fala da mudança, né? Por que mudou? A galera tinha que comprar muito disco. Então, isso foi muito bom para muita gente. Entendi. Mas eu concordo também. Como tinha os cantores, a coisa era tão pesada que eles tinham que colocar o nome internacional que ninguém consumia. Você lembra disso? Sim. Nessa época aí, dos anos 70 para 80. Fábio Júnior. Todo mundo era internacional, né? Então, foi muito sério. Então, a gente vive tudo isso. E aí, eles começam a fazer a música nacional. E aí, virou febre no Brasil todo. Funk Brasil 1, 2, Força Funk, Super Quente, aí tiveram vários, né? Eu já não tocava muito no meu essa linha nacional. O que eu considerava, atrapalhando um pouquinho, uma coisa legal era o Claudinho Bochecha, que foi já década de 90, né? Mais para lá. Mas eu não tocava muito isso, então, eu tocava mais internacional. E latino. Aí qual é a diferença? Imagine para o cara que era dono de equipe de som, que tocava o importado. Agora ele passou a ter um artista dentro da equipe dele. Ele continuou fazendo aquele evento e de agora de uma forma assim, com um artista, não era só um DJ. Ele tinha o DJ, o que fazia a base para esse cara cantar, porque era uma coisa muito artesanal, não tinha aparato, não tinha banda, né? Era com a base, o Voltimix, que você inclusive vendeu, virou febre, era teco ali, né? Ele tinha uma bateria eletrônica, botava os samples, fazia aquele jogo e cantava naquela mesma forma. Depois começou a evoluir um pouco mais, mas aí... Tudo tem seu público. É verdade. Veja, e cada DJ leva da forma que acha que deve. Aí continuou. Por exemplo, eu aqui que fazia a mesma coisa. Eu tive dificuldade aqui, inclusive aqui no disco a gente tem 3 músicas. Eu fiz um CD que é da Hot Mix, inclusive lancei dentro do programa de Pedro Paulo, a gente fez um campeonato tentando fazer, mas eu não tive muito sucesso assim, porque infelizmente a gente não teve a oportunidade de ter tantos talentos como aconteceram em outros estados, né? Mas eu também tentei aqui e até gravei algumas coisas daqui. E aí essa coisa tomou uma proporção tão grande que a música importada, ela praticamente deixou de tocar. E aí foi quando entra a história dos samplers, das montagens. Pegava um pedaço de Samuel e fazia uma música ali. E aí tudo virou música, né? Eu não diria que o público mudou ali, certo? Assim, depois a gente teve problema, inclusive os bailes pararam por conta de violência e tal, mas eu não associo a música. Porque na época do Miami Bass, True Life Crew e tal, e tantos outros, já excitava desse jeito assim e a gente já via problemas. Eu parava, tinha música que tinha que parar 3, 4 vezes, que você não conseguia tocar toda, porque as pessoas... Essas montagens piorou a coisa, né, na realidade. Porque as montagens? As montagens. Eu não sei isso se ainda ela... é dito por mim. Eu não sei se ela foi um várias incentivador, pessoas, entendeu? e eu vi também que aquilo dali estava. Então, assim, foi na época que acabou o programa, no meu caso,
Acabou o programa da Rádio Manchete, eu fui para a cidade, continuei na mesma linha, mas depois foi esfriando, porque até a venda do freestyle nos Estados Unidos... Parou geral. E foi caindo. Caiu muito. O estilo foi mudando, porque isso muda de década. A disco não morreu, o freestyle foi. Mas ainda ficou alguma coisa. Mas o forte, que era no final no meado dos anos 80 até o meados de 90, de 90 foi quando teve foi o auge do freestyle do Miami Bass, entendeu? Muito bom. Bem legal. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, né, logicamente, nas cidades que realmente se propuseram a tocar. O Brasil foi o país que mais consumiu. Stevie B, tanto que Stevie B está sempre por aqui, né? Stevie B virou... Ele virou brasileiro, ele vivia no Rio, ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele. O Rio de Janeiro foi a cidade Tony Garcia também ganhou muita grana? Sim, ganhou, era produtor, né? Ganhou muito dinheiro. Porque, na realidade, o Tony Garcia ele entrou com a música, pegando a base do Planet Rock e botando o freestyle em cima com a base de Planet Rock. Por isso que chama-se Funk Melody, que é uma música melosa com aquela base do Planet Rock. Funk. E que já girava muito, já era muito aceita. Ele um pouco, mas ele que basicamente introduziu com o Lil Sul, se eu não me engano. Não, o Planet Rock não já existia? Não, mas aí é a base. Não, mas já era bem consumida. Sim, então ele pegou o que já tinha um consumo bacana e introduziu uma nova roupagem. Por isso que nasceu o nome Funk Melody. Com a voz bacana e tal, a produção dele que tinha os diferenciais, e aí rodou muito bem, né? Isso a gente falou muito nessa área de baile, né? Mas tem área de boate também, né? Que a gente não comentou, mas deixa para uma próxima oportunidade, né? É muito longo, foi muito bom. Não, olha, para a gente encerrar, quantas boates não tinha aqui em Recife, né, velho? Diversas. Quantas casas noturnas, né? E hoje, Abel, quantas tem? Hoje são pouquíssimas, né? Na realidade, hoje o mundo praticamente mudou. não tem. Não, mas o mundo mudou, realmente. E depende também de cidade, depende também de estado, né? Eu creio aqui. Porque às vezes no sul, São Paulo tem muita coisa. São Paulo também, eu vejo. Mas a coisa caiu. Caiu também, né? O formato mudou também um pouco, né? Você tá fazendo, às vezes, uma festa fora, uma festa na sua casa. A pandemia mudou muito costumes, né? Você tem o Spotify. Mas eu acho que antes da pandemia, Recife já estava sem. Sim, a questão de casa no ar, a decadência de coisa vai mudando de acordo com a evolução do mundo, né? Vamos dizer assim. Então, infelizmente, assim, a questão também da violência, a questão de você não poder... A bebida, inclusive, influenciou muito. Isso. Mesmo tendo Uber agora, não. O cara vai se divertir, pega o Uber, beleza, não dirige, é tranquilo. Mas isso representou uma queda inicialmente na questão do movimento externo. Agora se adaptou, né? Que se mantém lá vivo, né? A The History, né? A The History, exato. E aí é sempre... E ele tocando, né? Eu gostava muito. Eu gostava muito da Toco, a vinheta da Toco. Eu não conhecia a Toco, eu conhecia a Overnight na época. Overnight. Overnight, muito legal. Eles sempre fazem, né? Um revival da Toco. A Toco, o pessoal sempre está fazendo. Eu ia trazer, na Moca, né? Eu devia ter separado aqui. Não foi na Overnight, não, na Moca. A Toco era na Moca. Também. Eu devia ter eu esqueci de separar aqui para mostrar isso. A foto, né? Mas não, abertura da Overpoint. Não sei se já é da tua época. A Overpoint foi feita por Júnior. Ele foi, na época, era minha época. Na realidade, eu andei na Overpoint desde toda que essa gente louca que é na voz de Bruno Simpson, que é... E foi até um comentário que eu fiz com ele, que o dono da boate me convidou para trabalhar na Over, mas assim, eu trabalhava com meu pai. A música para mim era uma coisa paralela ao meu trabalho. Certo? Sempre foi, até hoje. E o dono da boate, tanto eu ir lá, e teve uma época da boate que ela saiu, que a Overpoint, no caso da Overpoint, ela deixou, até o próprio Júnior não sabia disso, eu até comentei com ele recentemente, que o Rogério, Abel, tu não quer ser o DJ daqui não, porque o Júnior vai entrar na parte da sociedade e vai precisar um CD. Eu digo, não, Rogério, agradeço o seu convite, mas não vai dar para mim não, porque eu tinha já o trabalho com meu pai, né? Entendi. E tinha a minha curtição, vamos dizer assim, de música paralela, que era a parte de rádio também, assim, são coisas à parte. E Júnior fez essa produção, que teve a reforma da Overpoint, no final dos anos 80 para 90, botou outro DJ lá, e ele fez essa abertura, ficou fantástica, na realidade, e ficou reverberando pela cidade toda. Então, hoje a turma sente saudades. É um amante também da música, Júnior. A gente é conhecido
há um pouquinho de tempo, mesmo, 1991 até agora, né? Então ela ficou realmente na cidade, na cabeça do povo. O povo ia à loucura. Isso. Exato. E essa música era o ponto alto da noite, era abertura. Isso, Então, assim... Na próxima eu vou... Muito legal. Pena que a gente não pode colocar... Porque o ideal desse nosso bate-papo seria trechos de músicas. Mostrar, né? Mas aí o YouTube derruba, né? Não, mas o trecho eu creio que não. Se for muito pequeno, né? Né? Muito pequeno. Aí não dá pra... Eu acho que não, é porque não tem live de DJ aí fazendo, né? Algumas caem, outras não, né? Inclusive, eu vou fazer a minha live em breve, só sair. Enfim. Bel Valois, Menino Vieira. Cara, foi muito bom conversar com vocês. Isso é um bate-papo para umas 2 horas no mínimo aí pra gente, porque... Regada um uísque. Um bom whiskyzinho. Mas veja só, a gente vai... Isso aqui é uma promessa minha, tá? A gente vai marcar uma nova entrevista. Parte 2, regadar uma boa pizzazinha, a gente degustando. Isso é uma promessa minha. Legal. Projetos. Comi pouco, já tô aí bem cheio. Até a tua parte fica pra ele, que ele tá magrinho, né? O galã. Pensar, né? Mas Bel está na descida aí. Ele tá parabéns aí. Muito bem. Gente, queria que vocês dessem aí suas congratulações finais aí para os seus seguidores, redes sociais, como é que é? O que eu tenho mais a agradecer são as pessoas que seguiram, que gostaram do meu trabalho, né? Desde que eu comecei, os amigos, as amizades que eu fiz, o Esmerino é uma delas. Sempre houve um respeito, né? Mútuo aqui nosso. Sempre. Nunca tivemos, graças a Deus, nenhum continua, tipo tanto que hoje estamos aí dividindo o mesmo programa. O programa I Love Flashback, né? Todo domingo. Na sequência, o Escancaro. E depois do Escancaro. Então, assim, agradeço sempre o carinho dos fãs, né? Que sempre, quando eu vou no lugar, sempre tem aquela pessoa que chega. Pra mim, é maravilhoso. Você mesmo foi um que me escutava. Claro. Pra mim, isso é muito satisfatório depois desse tempo todo. Isso. 30 anos depois, né? Eu comecei em rádio isso, profissional em 91. Mas nos anos 80 eu já escutava, né? Já mais, então, porra. Isso é muito prazeroso, né? Você saber que você fez um trabalho legal. Eu estou agora, legado, porque eu gosto de fazer, eu não vivo, logicamente, dessa parte de música, mas é uma coisa que está em mim e vai ficar para sempre. Sim. Sempre que tem uma oportunidade, eu estou fazendo. No caso do Esmerindo aí, foi um Esmerindo que é de Vieira, vamos dizer assim. De Vieira. Uma coincidência. Coincidência, a gente se encontrou aí, eles vamos fazer uma homenagem a Edgar. Aí acabei fazendo a homenagem. E acabou ficando, a gente fez uma parceria aí nesse programa dele, que ele começou. Pior, veja, a gente fala de namoro, né? Mas o Edgar nos deixou dia 12 de junho. E 12 de junho, que é dia dos namorados, né? Aí a gente fez esse primeiro programa em homenagem ao nosso amigo Edgar, que foi o maior prazer. É muito bacana, embora tenha sido difícil fazer, né? Porque era uma perda, né? 12 de junho a gente começou esse namoro, viu, Abel? Vê aí, hein? Olha. Daqui a pouco a gente faz um ano de namoro. Comercial, né, Merindo, obrigado pela tua presença. Obrigado, agradecido. Vamos conversar também sobre o Esmerindo carioquês Pernambuco. Ari, vamos trazer. Tem que ser um podcast só para isso. Tem muita história. Histórias, curiosidades. Não da época que você vê do Claudinho Bochecha, que ele falou, que ele gostou, como os meninos começaram, qual é a história desses caras, como o menino falece, né? Morre lá e o cara continua. Eu vivi tudo isso, eu fui muito no Rio, e aí ia nas favelas, vi os bailes do Rio. Eu trouxe muita coisa para cá disso, entendeu? E tudo começa 12 de julho de 1970, no Canecão, com Ademir Lemos, que eu tive o privilégio de trazer o cara, o único a fazê-lo, maior prazer, que também já se foi aí em memória, e que ele era DJ de clubes e Big Boy, que era locutor. Aí eles se juntam e fazem o Baile da Pesada no Canecão, que botava mais de 4.000 pessoas. Isso durante anos, depois porque o clube, o Canecão, ia colocar MPB, e aí é quando se cria os equipamentos e começa a ir para os bairros. Tudo nasce daí, 1970. Isso é uma nova história, né? Isso. Então isso tem muito pano para as mangas aí. Mas digo a mesma coisa, agradeço. Olha, tá vendo aqui, ó? Se você quiser sair na modinha... Gente, que prazer ter vocês aqui, cara. Muito bom. Pois é. Sou fã de vocês. E assim, quando a gente fala sobre o que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, né, velho? Ari, só para fechar, quando eu vim aqui e falei novamente com Dona Júnior, Dona Júnior, vamos voltar ao programa e tal. Ela disse, não, na hora, você sumiu.
E aí encontro o Ari, ele disse, não acredito não. E é com você e tal, foi muito bom. Ari, só minhas considerações, faço de Abel as minhas palavras, a gente agradece muito. Muita gente que chega, rapaz, sou seu fã, eu ia pro baile não sei aonde. Essa semana ligou para mim, uma pessoa que é do Cabo, que é locutor, disse, você lembra das festas que a gente fez na Destilaria do Cabo? Aí eu disse... Meu Deus do céu, não lembrava. Então é muita gente que a gente passou, que a gente fez amizade, que a gente, né? E tá isso aí, Ebel é um deles, aqui é referência pra mim. Você vê essa história aí, eu sou muito fã do DJ Akin e Ebel contou essa Olha história só, aí. E o cara, que legal, então são coisas assim que a gente, né? Mas tu fala com ele ainda não, né? Falo, não, assim, muito esporadicamente, né? Pô, muito quando o dia que você falar com ele, pode dizer, cara, eu conheço um cara aqui que é teu fã, e o dia que você vira ao Recife... Mas ele é gente boa, você pode até mandar... Não, eu troco figurinhas com ele, porque eu tenho uma rádio web, e nessa rádio eu tenho uns drops com ele. Ah, é? Ele fornece pra mim e tal. Aqui é gente da gente, né? É, então, gente boa e é um puta de um profissional. Exato. Obrigado, viu, Ari? Esmeraldo Vieira, o nosso querido De Vieira, um forte abraço pra você. Ari, prazer imenso. Pode convidar o pessoal para domingo, né? Curtir o programa. Olha, todo domingo às 5 da tarde, não pode deixar de ouvir o I Love Flashback, um programaço para você viajar no tempo, para você que gosta de boa música, aquelas músicas do tempo de assustado, de bailinho de garagem, sabe? Você vai viajar no tempo. E às 7 tem uma viagem também com essa equipe aqui que fez história. O melhor do freestyle aí. O melhor do freestyle. Essa dupla de peso. Essa dupla de peso. Peso leve, peso pesado. O Instagram do Ebel, DJ Ebel Valois. O Valois é V-A-L-O-I-S. Muito chique. Esmeraldo Vieira. Esmeraldo Vieira, que tá lá, consultor e tal, e outras. É outro projeto DJ, também que a gente vai conversar. É De Vieira DJ. Ela agora botou o nome artístico, né? Isso. Era Esmeraldo De Vieira. É mais conhecido com Esmeraldo, mas é De Vieira agora. De Vieira. De Vieira com a palavra. Valeu. Que é um projeto que a gente também tem que falar depois, né, Esmeraldo? Sim, vamos embora. Gente, foi mais uma edição do nosso Pod 2Cast, mais um episódio. Espero que vocês aí da época tenham viajado com a gente aí nesse tempo tão maravilhoso que eu sinto muitas saudades, né? As boates do Recife, as festas regadas a muitas mixagens. Eu sou da época que na Rádio Cidade alguém dizia assim, no comando dos áudio masters, das picapes e tal. É isso aí. Até a próxima edição. Você confere o nosso Pod 2Cast no YouTube, lá no canal Play Hits TV e também no Spotify. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição. Tchau. Valeu. Valeu.